Boa noite, boa noite, aguardando o pessoal começar a entrar aqui na live e daqui a alguns instantes eu já vou chamar o nosso convidado aqui da noite para a gente ir batendo um papo. Deixa eu colocar aqui, eu sei colocar o título desse negócio aqui. Ok. Bom, vamos aguardando aqui, então, início da live, pessoal chegando. Joia. Só um instantezinho. Boa noite, Simone. Nós estamos aguardando aqui só um pouquinho. Já daqui a pouco chega aqui o Leandro, também nosso convidado da noite, para a gente ir batendo um papo. Legal. Bom, pessoal, estou aguardando o Leandro aqui, enquanto ele não chega aqui na live. O tema dessa noite, o assunto dessa noite, que nós chamamos o pessoal aqui, boa noite, Clenir, é sobre o uso da hipnoterapia para o tratamento de vícios. Para quem acompanha o nosso trabalho, né, o trabalho dos hipnoterapeutas em geral, para quem conhece um pouco sobre hipnoterapia, sabe que há um leque todo de aplicações e de utilidades em que você pode usar a hipnose como ferramenta para o tratamento em várias áreas da vida das pessoas. Então, via de regra, a gente fala muito de questões emocionais, como ansiedade, depressão e outras demandas, vamos dizer assim, que têm um cunho emocional. Mas também não se restringe apenas a essas áreas. A gente vai percebendo que tudo aquilo que demanda emoção, ou que envolve emoção, acaba sendo direcionado como uma possibilidade para tratamento. Nessa noite, então, quando a gente fala de emoção, a gente está falando desde as chamadas, aí, entre aspas, doenças emocionais, algumas manifestações físicas também, como dores crônicas, por exemplo, e também a questão dos vícios. Hoje nós vamos falar sobre isso, então, sobre esse tema, e nós vamos ter aqui a presença do Leandro Flores. Eu já vou chamar ele aqui, ele vai se apresentar melhor, mas assim, só fazendo uma introdução aqui, o Leandro, ele é conhecido aqui entre os hipnoterapeutas da Omni, pelo menos, como um especialista nessa área de tratamento de vícios. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, falar sobre desde os vícios, pelo menos uma geral, né? Desde os vícios mais conhecidos, aqueles que são relacionados com drogas ilícitas ou drogas lícitas também, como até aqueles mais corriqueiros, que às vezes a gente não dá muita importância, mas não deixa de ser vício. Eu vou aqui chamar já, portanto, o Leandro, e a gente vai conversando aqui e batendo um papo. Ok, aqui já vai aparecer na tela. O irmão está na live aqui também. Leandro! Opa! E aí? Boa noite, tudo bem? Certo, Luciano? Tudo jóia, graças a Deus. É uma honra, é um prazer estar falando contigo. Cara. Perdão. É uma honra, é um prazer estar falando contigo. Cara, a honra e o prazer é meu. Deixa eu ver. Tá dando eco aí, alguma coisa, ou tá tudo normal o áudio? Pra mim tá ok.
Ah, então tá jóia. Eu separei o fone aqui, porque às vezes dá um eco aqui e eu esqueci de colocar, mas como tá tudo normal, vamos seguindo. Se precisar, eu coloco depois. Leandro, eu estava falando aqui na introdução, primeiramente, mais uma vez eu quero te agradecer por atender o nosso convite. Ah, eu comentei com o pessoal, e já vou dar a oportunidade para você se apresentar, mas estava comentando aqui anteriormente, que já há algum tempo eu tenho acompanhado suas postagens, na medida do possível, né? E que eu gosto muito do seu jeito direto e objetivo para tratar das questões emocionais, especialmente ligadas aí a isso que nós vamos conversar hoje à noite, que é a questão dos vícios. Mas, antes de tudo, quero deixar que você se apresente aí para o pessoal. Você é do Rio Grande do Sul, Estância Velha, né? Isso. Sou gaúcho. Sou gaúcho. Gaúcho, legal. Diz que Estância Velha é a capital do couro, né? Cara, Tô... já fomos. Já fomos. Tem uns amigos meus, eu sou do interior paulista, eu moro em São Paulo hoje, mas sou do interior paulista e de Presidente Prudente. É um lugar que tem uma tradição com gado e também tem vários costumes, então por incrível que pareça, há um intercâmbio entre essas duas cidades, pelo menos nessa área aí. Mas, Leandro, se apresenta aí para o pessoal, quem é você, um pouco da sua história, como é que você chegou na hipnoterapia e como é que enfim, como é que é a tua história de vida e o seu trabalho. Perfeito. Alessandro, obrigado pela oportunidade. Obrigado por estar falando aqui para os teus seguidores. Né? Eu sou professor, sou terapeuta. E trabalho há 15 anos. Há menos de 15 anos. E quando tu falas dessa questão de ser... Eu estou escutando um pouco de eco. É meu aqui ou de vocês? Não, eu acho que era meu. Eu já estou colocando o fone aqui. Para a gente acho que não estava rolando, mas para o pessoal que está ouvindo estava dando eco. Então vamos ver se resolve aqui colocando o fone. Pessoal, eu coloquei o fone. Vamos ver. A Ellen está dizendo que deu eco na sua fala, talvez porque estava reverberando na minha. Pessoal, eu coloquei o fone de ouvido agora, vê se melhora. Se melhorou, vocês dão um joinha aí, por gentileza. Certo. Tá? Alessandro, quando tu falas que tu se identificou com a parte de ser mais objetivo e direto como profissional, tu bem sabe, como bom profissional que tu és, que não tem outra forma. Né? Ser terapeuta, ou no teu caso também pastor, tu sabe que não existe mentiras. Para a gente ajudar as pessoas, nós precisamos ser verdadeiros porque nós lidamos com a verdade. E é por isso que muitas pessoas acabam anos se tratando, porque no fundo elas têm medo da verdade, da própria história. E quando a gente, nessa questão de vícios, tá, nós precisamos admitir que nós temos falhas, que precisamos de ajuda, precisamos admitir que nós somos consequência de resultados. Isso aqui não tem outra forma senão ser verdadeiro. Né? Trabalho nessa questão há pelo menos 15 anos, compulsão alimentar, sexual, jogos, maconha, cocaína, crack, tudo isso são considerados vícios, tá? Mas, além disso, que muitas pessoas acabam até deixando passar, não dando valor, tá? Todos nós somos adictos, todos nós somos viciados em alguma coisa, todos nós somos dependentes, tá? Dependente, às vezes, da educação do filho, dependente de nossos pais, dependente da questão financeira, dependente do trabalho, dependente do nosso parceiro. Então, a nossa mente, às vezes, cria uma dependência. Essa dependência aqui cria uma necessidade. Essa necessidade, às vezes, cria o quê? Sofrimento. Então, hoje, fazer terapia é estar pleno, é não se tornar dependente de nada. É estar em determinadas situações e sabendo que, se o resultado disso amanhã não estiver lá, não faz diferença, eu sou apto para buscar outro. Né? Mas não criar nos vícios, tá? Uma válvula de escape ou uma bengala. Perfeito, perfeito. Leandro, uma coisa interessante que na verdade, assim, a hipnoterapia me trouxe essa perspectiva, e eu acho que isso é uma coisa assim que deve despertar a curiosidade do pessoal que está assistindo, especialmente quem não é terapeuta, né? Quem é terapeuta talvez já entenda isso, mas quando a gente fala de vício, e eu concordo com você, porque de uma certa maneira a gente é adicto a alguma coisa, é que muitas coisas que a gente talvez tenha como um vício, vamos dizer assim, aparentemente, eu digo na superfície, não causam grandes estragos. Em um certo momento pode causar, porque se você perde aquilo que você é adicto, você sofre. Então,
não existe o não sofrimento nesse caso. Mas há certas dependências que são muito mais danosas para as pessoas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, das drogas ilícitas, que você citou aí, cocaína, crack, maconha, das drogas lícitas, como o álcool, o cigarro, nicotina, jogos e outras coisas dessa natureza, né? O jogo não é químico, mas não deixa de ser uma dependência. E até outras coisas mais banais, banais entre aspas, como vício no celular, roer unha, essas coisas todas que a gente citou, né? O que ocorre é o seguinte, quando a gente fala das coisas mais pesadas aí, das drogas propriamente ditas, existe meio que um consenso, entre aspas, de que isso é como uma doença crônica e que você vai precisar se tratar ao longo da vida num processo doloroso, demorado, difícil, e que eu particularmente, como eu já tinha comentado com você antes, que eu vivi isso na minha própria família, com dependência do álcool, né? O histórico da família do meu pai tem uma história bastante longa com relação a isso. E no Ministério Pastoral eu acompanhei isso também, eu já levei gente para ser internada, já fiz aconselhamento, essas coisas. E quando a gente busca o tratamento na hipnoterapia, a gente vê que o caminho é um pouco diferente, né? Aquela história de você não tratar sintoma, mas tratar a causa. Na sua experiência, como é que funciona isso, para o pessoal entender? Quando você vai tratar um adicto, seja ele qual for, como é que funciona isso na hipnoterapia? Alessandro, eu preciso deixar claro, antes de responder mais específico a tua pergunta, tá? Todo viciado, tá? Todo viciado, teoricamente, ele é medroso. Medo e insegurança leva a ansiedade e vem a angústia. Essa angústia aqui, eu preciso externar, eu preciso aliviar. E é onde eu vou nos vícios. Tá? Os vícios, ninguém nasce viciado, tá? Nós nos tornamos viciados. Isso começa às vezes lá na infância, na barriga da mamãe às vezes. Né? Nós seres humanos aqui nós passamos por fases, tá? Fase lá uterina, fase oral, fase anal, fase fálica. Todas são fases que nós vamos passar. Esse ciclo vai fechar. Não é nós que escolhemos. Só que esse ciclo, quando fecha, se eu não conseguir viver de uma forma plena aquele outro anterior, eu vou levando para a vida toda. Então, um bebezinho lá, por exemplo, quem está nos ouvindo aqui, por exemplo, às vezes nem deveria ter nascido. Essa é a grande verdade. Primeiro porque a gente não escolhe, né, o pai e a mãe para o nosso filho. Nós escolhemos o nosso homem e a nossa mulher. Isso é uma questão emocional. Aí depois disso a gente acaba aqui reproduzindo uma criança. Aquela mãe com 2 meses bota a mão na barriga, tô grávida. E agora? Agora que eu queria voltar a estudar, tem a questão financeira, talvez não está muito bem no relacionamento, tem toda uma estrutura aqui para avaliar, ela sente o medo daquele momento. Aquela criança ali talvez já sente, tá? Já entra aqui um pouquinho de neurociência, ela já sente o que a mãe sente. Só que ela não entende. Nós constituímos a nossa identidade emocional, Alessandro, da barriga da mamãe até uns 10, 12 anos de idade. E depois a gente só externa na fase adulta. Então, às vezes, o viciado ele começa lá na barriga da mamãe sentindo o quê? A culpa, sentindo a rejeição. Aí lá, bebezinho, por exemplo, 1 ano, ele está lá vendo o pai e a mãe brigar. O que ele faz? A fase oral dele, ele bota a mão na boca. A mente dele entende que toda vez ele sentir angústia, enfim, ele bota a mão na boca e ele alivia. Porque ele desfoca da atenção. A mão é uma válvula escape para ele. A mãe, de repente, bota a chupeta na boca dele, a mente entende. Toda vez que ficar com medo angustiado, a chupeta na boca alivia. Da chupeta... Tem emoção ali, né, Leandro? Sim, emoção. Ele não tem, aqui não tem razão e não tem forma lógica. Uma criança, tu bem sabe, tá, Alessandro? Para quem não é terapeuta aqui, eu vou explicar de uma forma simples, tá? Vocês nos olhando aqui, essa é a parte consciente. Analisa, critica e julga. É um adulto que tem. Uma criança não tem. Tudo que ela vê, tudo que ela sente, ela interpreta e vira emoção. E essa emoção aqui é a minha identidade emocional constituída, que eu vou externar na fase adulta. Então, não importa o que acontece comigo na fase infantil, é o que eu entendo, o que eu sinto. Isso que interessa para o meu quadro emocional, que vai me tornar esse adulto problemático, aqui falando na questão de vício. Então, lá, ele passou a fase da chupeta, ele tem que sair da fase da chupeta. O que ele faz? Ele vai roer unhas. O medo e insegurança está aqui, ele vai roer unhas, simples. Medroso e insegurança, a mão na boca. Passa a fase da unha, dependendo da menina, vai para a compulsão alimentar, começa lá na fase infantil. Dependendo do caso, dependendo da emoção, ele vai se cortar. Passou a fase do corte, talvez ele vai lá começar a fumar. Por que ele vai fumar lá com 12 anos? Porque ele vai para a escola, lá tem um grupinho de alunos, talvez, da sexta, enfim, qual é o ano, e ele precisa fazer parte desse meio. Para ele fazer parte desse meio, ele precisa
ser aceito. Para ser aceito, ele precisa fumar sim, porque ele não é pleno. Medo e insegurança de não ser aceito. Ele acaba aqui usando o cigarro como uma válvula de escape, fazendo parte daquele meio. E depois a gente vai lá para o álcool, enfim. Não existe, tá? Na minha opinião, existe uma dependência química, mas antes disso tem uma dependência emocional. E é por isso que todo viciado, tá? Quando ele quer se tratar, ele não vem se tratar por uma conveniência ao entorno dele, que a mãe pediu para ele parar de fumar maconha, que a mulher mandou ele parar de tirar cocaína, ou que, enfim, quando ele decidir que essa evolução é dele, para ele, ele vem e se trata. E às vezes, Alessandro, como tu bem sabe, às vezes em um atendimento tu resolve o problema de uma vida. Sim. Por que ele cheira cocaína? Qual é a causa emocional inicial lá? Às vezes, é muito comum, tá? Ele fez sexo com a irmã. Sim. São lá no interior, não tem educação sexual, não é orientado. Aquele menino lá com 8, 10 anos, aqui já entrando no momento hormonal, a irmãzinha com 6, quando vê, acaba tendo relação sexual. Ele leva isso para a vida toda. Entendo que o viciado, o que ele vai fazer? Ele vai usar o vício, independente do vício, tá? Para esquecer fatos do passado, para amenizar situações do presente e ter coragem para o futuro. É por isso que ele usa o vício. O vício para o viciado, Alessandro, tu bem sabe, é simplesmente um remédio. O vício não é um anestésico, né, Leandro? Perfeito, é um anestésico que vai passando o efeito e eu vou precisar usar de novo. Então, eu entendo que às vezes uma pessoa, agora eu não vou mais fumar. Ela para de fumar por algum motivo. O médico disse para ela, se tu fumar, tu vai morrer. Ela para de fumar. O que acontece? Ela começa a engordar. Porque simplesmente ela vai para outro vício, vai para comida. Porque a emoção está aqui. Porque não foi tratada a emoção. Então, eu vou parar com o meu vício, sim, mas eu vou buscar de um outro uma forma de aliviar. E quando eu não faço isso, Alessandro, ou quando eu não tenho nenhum tipo de vício, vamos supor que o meu conceito aqui, eu sou preocupado com minha aparência física, eu tenho medo de morrer, a questão da saúde, então eu não crio nenhum vício, mas o medo e insegurança está aqui. Eu entro no elevador, aquela paradinha lá treme, bums, pânico de elevador, síndrome do pânico. Por que isso acontece? Porque eu não tenho válvula de escape, eu não tenho cigarro, eu não tenho comida. Eu vou dirigir, pânico de direção. Sim, porque o medo e insegurança está aqui, tu não tem válvula de escape. Então o vício pro viciado, tá? É uma forma de aliviar, é uma bengala, é uma válvula de escape que alivia as suas emoções. E se tirar o vício dele de uma forma, digamos, ignorante, talvez ele cometa suicídio. Tá aqui a emoção. Ele não tem mais válvula de escape. Chega um momento que ele entende que precisa parar de sofrer. Aquela angústia tanto, ele sangra tanto por dentro, que o suicídio para ele é a melhor solução. É o que vai aliviar o sofrimento que ele tem naquele momento, porque ele não tem o analgésico dele. Seria isso, né? Isso, exatamente isso, exatamente isso. É como se ele estivesse morrendo queimado, tá, Alessandro? Queimado ou afogado e não tem mais nada que ele veja como saída. Então, às vezes, dependendo da demanda emocional, depende do histórico dele aqui, ele tiver uma tendência suicida, ele vai cometer o suicídio. Que coisa, hein? Ô Leandro, é interessante, pegando 2 pontos aí do que você estava falando, que assim, uma coisa que é interessante e que eu concordo também com você, porque mesmo antes de me formar terapeuta, já tinha vivenciado isso, né? Que o viciado, primeiro, que ele só vai conseguir ter alguma mudança se partir dele, né? Porque geralmente ele sofre uma pressão da família, porque, lógico, se por exemplo, é um vício químico, vamos dizer assim, ou até de jogo, coisas que trazem um sofrimento social e familiar muito grande, ele tem uma pressão. Então, o cara bebe, chega em casa, não consegue se relacionar com a família, depois vai perder produtividade no trabalho. Se ele usa cocaína ou maconha, tem uma série de outros problemas também, porque ele vai ter que se envolver com tráfico e tudo mais. Se é jogatina, por exemplo, ele vai perder o que tem, o que não tem. Então, assim, a família começa a botar uma pressão. Mas, às vezes, demora tempo para que ele tome essa atitude de buscar ajuda por ele, não pela família, né? Então, esse é um aspecto que eu achei interessante. Em contrapartida, o outro aspecto que talvez brigue contra isso é que, na verdade, isso às vezes é doloroso até para a família ouvir isso, mas o vício, de uma certa maneira, está sustentando ele. Emocionalmente falando, enquanto ele não resolve a sua demanda emocional, o vício está mantendo ele. Está fazendo ele se sentir razoavelmente capaz e forte, mesmo que na prática ocorra muitas vezes o contrário. Mas é isso mesmo, Leandro. Por isso, talvez, esse seja um ciclo tão complicado de lidar com a questão do vício. Alessandro,
O grande problema, o vício não é problema, tá? Ele é o que é um problema? A consequência do vício. Ponto. O grande problema de tratar o vício é a hipocrisia, tá? As pessoas ao redor, tá? As pessoas ao redor se tornam refém do viciado, tá? Uma mãe lá, por que que aquela mãe, um exemplo aqui, tá? Um cara de 30 anos fumando maconha morando com a mãe. Ele não trabalha, ele tem o carro, ele tem comida, ele tem roupa, ele tem o cartão dela para gastar. Quem sustenta aquele vício? A mãe. Por que que a mãe sustenta o vício? Porque ela tem a culpa. Ele é um projeto da vida dela que não deu certo. E aí a mãe me liga, Leandro, meu filho de 30 anos fuma maconha. Beleza, chega bonito aqui, né? Eu converso com ele. Eu queria ser maconheiro filho daquela mulher. Eu tenho uma vida maravilhosa. Não, Alessandro, tu também gostaria de ser um maconheiro filho daquela mulher? Tu não tem compromisso nenhum, tá tudo certo. Pô, assim fica fácil, não é? Exato. Então ele não quer se tratar, ele não tem nenhum motivo para se tratar. Porque a maconha faz bem, faz ele relaxar, faz ele chegar melhor nas meninas, enfim, nas noites. Então eu não tenho o que fazer com ele aqui. Obviamente eu levo ele para uma reflexão, tá? Eu digo para ele assim, ó, cara, é o seguinte, a tua mãe errou contigo lá no passado de uma forma inconsciente, mas hoje tu erra com ela de forma consciente. Tu é o verdadeiro FDP, tá? Porque tu erra, tu é cruel com a tua mãe. Primeiro, tu não perdoa ela porque o teu pai te abandonou. Tu não perdoa ela por vários erros que ela teve. Mas ela errou de forma inconsciente. Ela também não foi protegida e projetada para o mundo. Naturalmente, ela errou contigo. E bem menos do que erraram com ela. Então, eu levo ele aqui para essa reflexão, tá? Beleza? Eu não trato quem não quer ser tratado. O que que eu faço? Eu tiro ele daqui, trago a mãe e trato a mãe. Ali sim, eu vou tirar todo o lixo dela, eu faço ela entender que ela também é uma vítima da vida, que por mais que ela ame aquele menino, ela precisa dizer para ele, chega, eu te amo, eu errei contigo no passado, se eu pudesse voltar atrás seria diferente, mas eu não posso. Mas agora eu não vou continuar errando contigo. Acabou. Aqui em casa eu não quero maconha. Aqui em casa talvez tu vai ter a comida e o básico. Pega a chave do carro, pega o cartão. Aí esse cara, o que que ele faz geralmente, tá? Antes disso, ele vai dizer, eu vou me matar, eu vou morar na rua, fumar crack. Mentira, tá? Entendo que o viciado ele é medroso e inseguro. Morar na rua, viver na rua, não é qualquer um, tem que ser muito bom. Eu falo isso por experiência própria. Então esse cara só tá aqui fazendo essa mulher refém. Trata ela, deixa ela plena. Ela consegue aqui levar na mente dele que acabou. E aí ele volta aqui para se tratar. Ele entende que, tá, eu vou só para ver o que dá. E aí, naturalmente, ele acaba resolvendo as questões. A mesma coisa um marido que cheira cocaína. Ele cheira cocaína, aquela mulher sabe, e não é capaz de se dizer, cara, eu te amo, mas acabou. Eu quero viver pro resto da vida contigo, mas eu não quero mais um cara que cheira cocaína. Mas ela não tem coragem de falar isso. Então, sempre quando se tratar em vícios, como bom terapeuta, tu sabe, nem sempre o viciado é o objetivo direto. Então, às vezes, eu vou aqui atender o entorno dele, deixar todo mundo pleno. E aí, cara, então, eu como mãe, a tua esposa e o teu filho, senta aqui. Nós três decidimos que acabou. O que que tu quer? Tu quer perder teu filho, a tua esposa e a tua mãe? Essa é a regra. Então, o viciado, tá? Ele vai se conscientizar, às vezes, pela dor. E essa dor vai ter que ser causada pelas pessoas ao redor. Para isso, eu tenho que acabar com a hipocrisia. Eu tenho que admitir, sim, eu errei com meu filho. Eu, como mulher, sim, eu admito, eu sou submissa. Eu tenho medo de dizer para ele parar de fumar, cheirar cocaína e ele me abandonar. Então, tu entende que muitas coisas em relação ao vício tem hipocrisia, né? Sem dúvida. E assim, o que a gente percebe em casos dessa natureza é que a família toda é adoecida, né? Não é só o camarada, o homem ou a mulher que está com uma dependência. A família toda, o entorno todo, ele fica, de uma certa maneira, codependente, né? E eu acho que aí, nesse caso, é interessante porque você acaba tendo que trazer o entorno também, para poder conscientizar todo mundo, né? Perfeito, exatamente. Não tem como, entendeu? Tu tenta levar o viciado a uma reflexão, tá? Mas entenda, Alessandro e demais que estão assistindo aqui, o viciado não querer se tratar é um problema. Ele tem problemas. Então, antigamente, o terapeuta, eu não vou... Cara, não faz sentido. Quando o cara senta na minha poltrona, ele não quer ser atendido porque a mãe mandou, porque a mulher mandou, ele tem problemas. Aqui cabe ao terapeuta ter essa sacada, ganhar ele como amigo, ter esse envolvimento, e quando vê ele acaba se entregando. Tá? O viciado ele é medroso, medo e insegurança, isso faz com que ele use o vício. E quando ele pega confiança, ele se entrega. O viciado está sofrendo, ele está sangrando por dentro há muito tempo. Quando eu consigo botar na mente dele que ele é muito mais corajoso que qualquer outra pessoa. Quando eu digo que o viciado é medroso, Alessandro, ele é muito corajoso, ele não é covarde. Ele briga com o pior inimigo que nós podemos ter, que somos nós mesmos.
Ele não quer cheirar cocaína, vem a emoção e faz ele cheirar. Ele não quer beber de forma consciente, vem a emoção e faz ele beber. E nós sabemos que nós somos emocionais. Essa história de racionalidade lógica, sim, mas sempre tem uma emoção aqui atrás. De uma forma mais simples, por exemplo, o vício da compulsão alimentar. A mulher começou a dieta segunda, entrou na academia, comprou roupa. Segunda-feira, terça, quarta, quinta. Vem a emoção, ela sai da dieta. Por que ela sai da dieta se ela já está tudo pronto? Porque vem a emoção. O que é essa emoção? Às vezes é a solidão, a culpa, o medo talvez de não ser uma boa mãe, o medo de ser uma boa esposa, faz ela voltar para a essência dela. Onde ela sentia angústia, colhe. Então o viciado ele não quer fazer. Ele precisa fazer de forma emocional. Então não julgamos, não condenamos. A primeira coisa é o quê? Acolher. Acolhe esse cara. Acolhimento, ele vai se sentir seguro. E aos poucos, ele vai se entregar. Ou para a família ou para o terapeuta. Né? Perfeito. Ô Leandro, tem algum caso dessa natureza que você queira ou possa contar, assim, de algum cliente que você precisou fazer um direcionamento, ou algum caso punk, alguma coisa assim que você acha que vale a pena comentar aqui, que mudou, que você pegou, estava assim e hoje a pessoa está desse jeito. Só para que o pessoal entenda, né, como é que funciona isso. Lembra que no início eu falei, né, olha, que é sempre visto como crônico. E quando você fala em crônico, você está carimbando na pessoa o seguinte, ó, tô doente pro resto da vida, viu? Não tem solução pro teu caso. Você vai ficar paliativo o resto da vida. E em hipnoterapia a gente vê que dá para ir adiante, dá para ir além disso. Tem algum caso dessa natureza que você possa comentar, assim? Alessandro, eu trabalho com isso há mais de 15 anos, tá? Então, eu tenho uma forma de trabalhar um pouquinho diferente, talvez, de outros profissionais, tá? Primeiro, tá? Eu não defendo a hipnoterapia, tá? Eu defendo a terapia. E aqui é onde tu usa a psicanálise, a psicologia, e também, obviamente, a hipnose, que seria a hipnoterapia na qual tu se refere. Multidisciplinar, né? Isso, exatamente. Porque cada pessoa, ela tem uma característica diferente. Então, um bom terapeuta hoje, então, quando tu fala para a pessoa no exame de hipnose, não, negativo. Só que eu hipnotizo o cara, entre aspas, sem ele fechar os olhos. Eu faço ele abrir a mente dele, para quem é terapeuta aqui, eu faço ele relaxar a mente consciente sem ele saber que é hipnose. Eu vou tocando em alguns pontos, tá? Para quem aqui é da área, enfim, sabe fazer leitura física, leitura corporal. Quando vê, ele não está hipnose na cabeça dele, mas eu estou entrando na mente dele. Eu vou entrar na mente dele, às vezes, pelas piores dores dele. Então eu sei que ele tem uma filha. Eu vou na filha. E aí, para sacanear... Na linguagem, você acessou a emoção, você quebrou o fator crítico, você está lá. Mesmo cara de olho aberto. Perfeito. É que essa questão do fator crítico, tu entendes? A pessoa relaxou, ela está pronta. Então eu entrei aqui na mente dele pela filha dele, peguei a emoção, acabou, ele está entregue. E aí eu faço ele entender isso, às vezes de forma dolorosa, inclusive, tá? Que ele precisa se ajudar. Não é pela mãe, não é pela mulher, é para ele. O quanto ele é capaz, o quanto ele é... Geralmente, tá? O viciado, Alessandro, geralmente o viciado ele é um excelente profissional. Ele é excelente profissional, porque ele tem um grau de ansiedade elevado. É o cara que anda 140 por hora no mundo aqui. Ele produz muito bem, ele ganha dinheiro. Às vezes ele perde dinheiro, mas é um cara de muitas qualidades. Né? Porque esse medo e insegurança que ele vem carregando há muito tempo faz dele um excelente profissional. Ele tem uma amplitude, ele tem uma rapidez, uma agilidade. Né? Só que ele não sabe disso. Ele não se valoriza. Né? Então o adulto, todo viciado, no fundo, ele é só uma criança, um bebezão, tá? Que não foi preparado e protegido para a vida. Externa as emoções de criança. Então o viciado, tu trata as questões emocionais dele do passado, tira todo o lixo, avalia o presente. Isso é o grande segredo da plenitude da terapia. O presente dele. Ele usava lá a cocaína por quê? Faça o passado. Tirou. Passamos o rodo. O presente desse cara como é que tá? Ele está casado com uma mulher que não tem segurança. Ele talvez imagine que aquela mulher atrai a ele, uma relação conturbada. A mãe dele vive no meio da vida dele. Então hoje para o terapeuta não se trata depressão, não se trata ansiedade, não se trata vício, se trata o ser humano. O que ele vinha carregando, ajusta essa parada e o que ele está agora no presente que ele não precisa mais carregar. Ele não precisa estar mais com uma relação que tem problema. Ele assume a vida dele, ele faz aquela mulher, talvez, se ela quer seguir agora de uma forma normal e natural, ela segue, senão ela segue o caminho dela. Então tu obriga ele a assumir o presente também. Então ele não tem mais motivos, nenhuma emoção. No passado nem no presente, ele está pleno. Quando me falas em casos, tá, Alessandro? Eu trato visto de uma certa forma assim, tá? No mínimo 3 atendimentos, tá? Em um é possível tratar qualquer dependente, independente do tempo que ele use em qualquer tipo de droga.
É possível tratar em um atendimento, sim, mas não sou eu, não é a psicologia, não é a psicanálise, não é a psiquiatria, não é a hipnoterapia. É ele que quer. Se todo viciado quer realmente, tu conseguir entender que ele precisa, ele se resolve o problema às vezes em um atendimento. Mas tu bem sabe, a gente leva aqui para 2, 3, para ter certeza do trabalho. Isso. Todos os casos que eu tratei com vícios, eu resolvi. O que eu entendi, eu digo pro cara, seguinte, se eu não resolver o teu problema, tá aqui o teu dinheiro. Não faz diferença para mim. É essa confiança que eu dou pro cliente paciente, que eu não quero ali o dinheiro dele, e tu sabe disso, né? O dinheiro é uma consequência do seu trabalho. Então, quando Você quer resolver o problema da pessoa, né? exatamente isso. Então, eu resolvi o teu problema, sim, tá tudo certo. Então, ele vai me pagar com prazer. E se eu não resolvi, porque ele não estava comprometido, porque não sou eu que faço o trabalho, na realidade, ele que aceita, se permite se tratar. Se eu perceber que não resolvi, tudo certo, segue a tua vida. Aí, isso aqui também, Alessandro, faz, ele não se tratou porque ele não quis, faz ele ficar 1, 2 meses, depois ele volta. Porque ele entendeu, cara, o terapeuta não quer meu dinheiro. O cara queria realmente me ajudar e foi o único que me acolheu. Então, eu entendo que isso aqui também é psicologia. Eu faço amizade com os caras, qual é o problema? Ah, o mundo profissional não mistura com a vida pessoal. Dane-se quem pensa assim. Quando o ser humano vem pra cá, bicho, ele confia em ti, ele tá aberto. E nessa questão da hipnoterapia, cara, tu tá na mente do cara. Isso para um viciado, Alessandro, cara, é terrível ele confiar em alguém. Ele não confia nem nele mesmo. Então, Ele tá arrebentado com todo mundo já, né? exato, ele é subestimado, tu entende? Ele é rotulado, ele é julgado e condenado. Então, quando ele vem buscar aqui a ajuda de um terapeuta, isso aqui já é um conselho para quem é terapeuta, cara, eu não quero teu dinheiro. Pega o teu dinheiro e vai embora. Quando tu quiser realmente tu volta. Isso aqui já estabelece um grau de confiança entre o paciente e o cliente. E alguns casos assim, Alessandro, geralmente quando envolve cocaína, tá? São os piores casos. Tá? Porque a cocaína faz o cara alucinar, faz ele ver dragões, monstros. São os piores casos de tratar. Tá? A maconha é uma barbada, o cigarro é uma barbada. Tudo isso, teoricamente, é mais simples, tá? Mas a cocaína, dependendo do cliente paciente, ele vai surtar, ele vai ter aqui a aberração, porque é completamente normal. Caso assim, cara, que eu posso dizer... Já tive, por exemplo, já tive pessoas que vomitaram na minha sala, que defecaram, inclusive, né? Porque a origem da cocaína, o caso inicial, foi evitar um estupro anal e a única forma que ela entendeu na época como criança foi defecar. E quando ela está aqui na minha sala, ela está simplesmente conseguindo desligar do emocional, ela entende que está vivendo aquela cena, então isso também pode acontecer. Então percebam que tratar com vício, tá? Tu tem que estar preparado para tudo. Preparado para tudo. Então jamais faça terapia online para tratar vício. Aqui tu está correndo o risco, inclusive, de ser processado por alguma coisa que pode dar errado, não? Bom, eu, por opção, eu não faço a terapia por à distância, eu não faço online. Porque eu acho, você pode até fazer uma sessão de avaliação para conversar e tudo mais, porque aí não tem problema, mas quando você vai levar a terapia para uma situação mais densa, mais profunda, você precisa ter olho no olho, pelo menos eu entendo assim, para mim faz sentido assim. É o olho no olho, se você precisar, você vai ali, você toca na pessoa, você ajuda ela. Imagina a pessoa vomitar ali numa sessão, você não está ali para ajudar, como é que faz? Ou se ela tem uma aberração ali, você não tem como conduzir, colocar ela de volta no prumo, entre aspas, né? Então, eu acho isso tem que ser dessa maneira mesmo. O Leandro, eu acho interessante essa perspectiva de você, porque assim, não é fazendo propaganda, é 1 a 3 sessões, não é essa a questão, mas a gente, pela experiência que a gente tem vivenciado na terapia, a gente tem visto isso. Mas assim, mesmo que fosse em 1, em 3 ou em 5, mas você ter um final, um desfecho bem sucedido disso, eu vejo isso como uma coisa importante. Por exemplo, na minha família eu vi muitos casos de alcoolismo e que a luta foi constante por muito tempo. Meu pai, por exemplo, coitado, ele morreu bebendo. Ele com 51 anos de idade, ele teve uma cirrose e não resistiu. Mas antes disso ele já estava arrebentado já, porque o álcool foi arrebentando com ele. No Ministério Pastoral, eu já tive situações, por exemplo, de pegar, quando eu fui pastor em Minas Gerais, um adolescente que estava usando cocaína, maconha, e aí a gente tentando ajudar a família, o que você faz? Você usa os recursos que você tem. Na época, o recurso que era? Vamos internar o menino. E você vai internar menor de idade, tem o ECA,
né, que tem uma série de restrições, então não é qualquer lugar que aceita. Eu me lembro de ter viajado, acho que 900 quilômetros no bate-volta num dia, com a família, com o menino, para internar, para deixar lá. E você vê a expectativa dos pais, assim, e aí depois passa 3, 4 meses, esse menino está de volta em casa, teve uma recaída, deu tudo errado, e aí assim parece que, emocionalmente parece que piora a situação. Então, eu acho muito legal você trazer uma outra perspectiva, né, que terapêutica nessa área, que também gera um outro tipo de expectativa, de esperança para as pessoas que vivem esse tipo de problema. Que assim, a pessoa está vivenciando isso, o entorno também está vivenciando, é uma enfermidade geral, vamos dizer assim, mas que tem solução, né? Eu sei que no aspecto da fé, eu sempre acreditei nisso, continuo acreditando, mas eu sei que as pessoas também têm suas limitações e que elas precisam, de alguma forma, ter um direcionamento, uma estrutura, um entorno que possa dar esse suporte. Então, por isso que eu falei, acompanhando e vendo as perspectivas terapêuticas nessa área, eu acho isso muito legal e muito importante. Alessandro, essa coisa da internação, tá? Eu não sou contra a internação. Então, hoje a gente tem aqui a internação compulsória. Então, o que se faz aqui? Então, algumas pessoas, tá, precisam ser internadas para serem contidas, tá? Para tomar um ansiolítico, antidepressivo, se encontrar e se tratar de forma emocional. O que acontece? Só para apagar o incêndio, né? Isso, algumas pessoas precisam disso, tá? Porque senão ali elas vão cometer o suicídio ou o homicídio, em alguns casos. Mas o que acontece aqui? Nós temos aqui uma cultura de geralmente tratar o problema de forma curativa e não preventiva. Então a gente aqui, para a família, é um alívio quando pega essa pessoa e interna ela. Tá? Então ela vai ser internada. Entendam que o vício para ela é uma válvula de escape, é o remédio dela. Então ela não cheira mais cocaína agora, está internada. Vão dar lá para ela um ansiolítico para tirar a essência dela. Entendam que a essência dela é acelerada. O ansiolítico faz ela reduzir. Ela está dando 60 por hora. Ela sabe que pode, ela sabe que consegue muitas coisas, ela está num ambiente lá depressivo. Então essa ansiedade que ela tinha baixou. Ansiedade é positivo no ser humano, é uma característica natural. Dá um ansiolítico. Ele começa a se frustrar. O que é a frustração? Depressão. Ele vai tomar um antidepressivo, ele começa a vegetar. Vai passar lá 1 mês, 2 meses. Entendam, gente, que a nossa mente é adaptativa. E essa adaptação aqui nem sempre ela é positiva. Para ficar mais claro, uma forma mais direta para as pessoas entenderem, vão lá no central agora. Tu foi preso. A primeira noite tu fica colado, com os olhos arregalados, na cela. A segunda noite tu senta. A terceira tu tá jogando carta com os vagabundos. Porque a tua mente é adaptativa. Ela entende, tu vai ficar aqui 3 anos, porque para te não sofrer, tu acha normal e natural jogar a carta com os vagabundos. Isso aqui, quando leva uma pessoa a internar, é a mesma coisa. A mente se torna adaptativa. Só que ele se adaptou àquela situação porque ele quer sair de lá. Mas a emoção está aqui. Ele vai ficar internado 6 meses. Agora tá legal. Pega esse cara e volta pro meio. Continua. E a família teve um refrigério enquanto isso, né? Isso, a família hipócrita. Aí tá lá a mesma mãe autoritária, tá lá a mesma mulher submissa, tá lá enfim, ele volta para aquele meio. Ele não se livrou da emoção. Ele tá lá, tremendo, babando, lá naquele posto de gasolina onde ele cheirava a cocaína, ele nem passa. Ele dá meia volta. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Lá no 10º dia ele recai. Porque a emoção daqui não tratou a emoção. Isso aqui não é tratar viciados. Tá? Tratar viciado é tratar a emoção. Leva para fazer terapia, tira a causa emocional dele. O mundo aqui fora não vai fazer terapia. O mundo vai continuar da mesma forma, talvez até pior, infelizmente. Eu preciso estar pleno. Tratar um viciado é fazer ele assumir a vida. Ele estar diante aqui da cocaína e para mim, para o pastor e qualquer outra pessoa, cara, não faz sentido na minha vida. Vou até dar risada para alguém que me oferece. Cara, eu sou careta. Isso que se faz digamos, em um dependente. Faz ele assumir a vida, que ele passe lá no posto de gasolina, abasteça e nem passa pela cabeça dele cheirar cocaína. Por que isso vai acontecer? Tirei lixo do passado, fiz ele ajustar o presente. Não vem mais emoção. Ele é pleno. Toda vez que ele pensar em cheirar, vem a filha dele na mente dele. Minha filha. Eu vou cheirar a minha filha, que é muito mais maravilhoso. Se é para mim ficar dependente agora da minha filha, se é para mim ficar dependente, é da minha mulher. É isso. Sim. Então, internar uma pessoa não significa resolver o problema. É amenizar a situação. Mas ele vai ter volta. Perfeito. Uma coisa que você falou e que faz muito sentido é essa questão da família, né? E assim, não é por mal, né? As pessoas elas não têm
embora haja, sim, uma hipocrisia, mas muitas vezes é uma hipocrisia velada, porque as pessoas não têm o pleno entendimento disso. Eu me lembro, por exemplo, uma vez que uma das tentativas que a gente fez com meu pai, era o recurso que a gente tinha na época, né, a estrutura. E assim, já tinha ido e voltado tantas vezes, chegou uma vez que a gente chegou no psiquiatra e ele falou assim, não, o tratamento nós vamos fazer para toda a família. Só que nós, como família, a gente não teve estrutura para ir junto. E deveria ter ido, talvez. Não sei se ia resolver, mas assim, acho que o caminho deveria ter sido esse. Mas com os recursos emocionais que a gente tinha na época, a gente não deu conta. Então, e na prática, hoje, né, com maturidade, isso já se passaram muitos anos, eu olho lá atrás e falo assim, olha, pensando bem, a gente não tinha consciência de que a gente estava adoecido também e que a gente alimentava essa situação. E, claro, que agora já foi, não adianta ficar chorando leite derramado. E que bom que Deus, ele também trata a gente no aspecto da fé, ele nos perdoa, ele consola a gente e tal. Mas assim, sabendo que existe esse caminho e que essa deve ser a direção, isso também clareia muita coisa. Porque, por exemplo, se você está lidando, então, por exemplo, quem está ouvindo a gente, acompanhando a gente, quem tem algum problema de vício, seja ele qual for, ou está vivenciando isso na família, já tem pelo menos condições de pensar, poxa, tem insight rolando aí, ó, preciso agir diferente, tem um caminho, tem uma busca, tem uma solução. Eu acho que isso é legal pra caramba também. Sim, Alessandro. E tu como pastor, tá? Então tu tem uma autoridade na mente das pessoas, né? Então aqui tem as crenças dela, enfim. Então tu hoje como profissional, então tu tem muito mais capacidade de tratar com digamos, o dependente, porque ele acredita em Deus, enfim, isso aqui é maravilhoso. Ele já se identifica contigo, né? Então quando eu trato as pessoas aqui, a primeira coisa que eu pergunto, cara, o que tu acredita? Ele acredita no Buda, no Deus, no Jesus, acredita em Espírito. Para mim, eu vou potencializar o que ele acredita. E como tu bem sabe, até melhor que eu, tu tem mais entendimento do que eu nisso. Cara, quando o cara tem fé, bicho, não tem conversa. Eu acredito, beleza. Tu confia, confio. Quando esse cara fala isso para mim, eu acredito e eu confio, digamos, no meu trabalho, ali eu já sei, cara, esse cara tá livre. Aqui ele vai ter o entendimento que a mulher dele não vai mudar, que a mãe dele não vai mudar. Ele assumindo a vida, ele permite que as pessoas assumam também. Então não importa mais o meio aqui fora, né? O que acontece, o que falo, isso que não faz uma diferença, porque eu estou pleno. Eu entendo isso. Uhum. Então, quando as pessoas têm algo... Agora é com ele, né? Daqui para frente é com ele. Quando a pessoa não tem fé em nada, cara, isso aqui é uma prepotência, uma arrogância. Eu não vou entrar aqui na questão da religião, até porque tu entende mais do que eu. Quando a pessoa não acredita em nada, bicho, então a pessoa vai onde o vento leva. Fica até difícil de tratar essa pessoa. Né? Então, se o cara chega aqui e diz, cara, eu acredito, sei lá, em alguma coisa, tá bom, então tu acredita em si. Então, acredita. Ele tem um sistema de crença. Isso. Então, não é nem mais por ti, né? Então, eu digo, cara, então não é por ti. Então, vamos agora acreditar na tua filha. Né? A tua filha tem um futuro maravilhoso. Ela vai ser preparada e protegida e projetada para o mundo pela tua pessoa. Então, se joga. Então, como eu te falei, então tu usa um familiar. A tua mulher é linda, maravilhosa, a tua mulher te aturou 10 anos cheirando cocaína, cara. Dá um pouco de paz para essa mulher. Então eu vou levando ela à reflexão, se não é para ele se tratar, é pelo meio dele. Então ele precisa acreditar em alguma coisa. Não acredita em Deus, não acredita nem nele mesmo, cara, acredita na tua mulher. Dá 1 ano de paz para tua mulher para te perceber o quanto tu vai ser feliz nessa relação. Mas para isso, larga o álcool, para isso, larga a maconha. Né? Tu não é refém de nada, tu não é refém de ninguém. Tudo que tu passou te fez um herói, tu precisa se permitir a descobrir isso. Né? Tu passou a questão com teu pai ali, então nós passamos muitas coisas, tá, Alessandro? Porque deveríamos passar. Né? Tu tem filhos também, né? Cara, sim. Tu teve um sério problema com o teu pai aqui. Então o que a mente entende, cara? O meu pai bebia, o meu pai... Cara, eu me torno um pai maravilhoso, eu não bebo. Então o ser humano, ele vai aprender na dor, tá? Ou simplesmente por repetição de padrão. Então, eu também não tive pai. Meu pai morreu com 36 anos de câncer, viciado, drogado, eu ia na boca, buscava para ele, tudo certo. Então, quando eu entendi que o meu pai hoje, ele me fez ser um grande profissional, porque exatamente pelo que eu passei. Eu sei a dor, tu também sabe a dor de uma família, cara, de chegar às 6 horas da tarde, tá lá vindo o pai alcoolizado. O pai vai bater na mãe. Às vezes o pai não é violento, mas dói ver aquele pai caindo, ver aquele pai sendo humilhado. Então, sim, porque na prática, cara, assim, isso eu tenho visto com muitas pessoas que eu conheço que têm vício,
tem a história do meu pai e tal, da família, por exemplo, meu pai era um cara dócil, era um cara querido, e tinha muitas qualidades. Hoje eu vejo algumas qualidades dele em mim que eu falo, eu quero isso para mim. Mas, assim, isso limitava. E, como você bem disse, a maioria, acho que grande parte das pessoas que têm algum tipo de dependência tem alguma qualidade ímpar. É um cara muito inteligente, ou é um cara muito... Cara, assim, né? Um cara, uma moça. É alguém que tem um talento especial, que tem muitas qualidades, mas que estão ali sufocadas, ou fica ali, não fica como protagonista, fica como coadjuvante, porque o protagonista é o vício. Então, é sensacional isso que você está falando. Leandro, não sei se o pessoal tem algumas perguntas, eu queria dar a oportunidade aí, o pessoal que está acompanhando, aproveitar, que o papo, quando ele é bom, ele vai voando, né? E daqui a pouco começa aquela contagem regressiva aqui, já dá um desespero. Pessoal, vocês que estão ouvindo e acompanhando a gente aí, obrigado pela presença de vocês. Eu cumprimentei alguns, mas quando a conversa está rolando aqui, não dá para cumprimentar todo mundo. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida que queira tirar com o Leandro, aproveitando aqui, vocês podem escrever aqui nos comentários, aparecendo a pergunta aqui, a gente já vai selecionando e vai falando e a gente vai respondendo aqui na medida do possível. Tá ok? Enquanto o pessoal vai escrevendo, Leandro, uma coisa interessante que você falou sobre a fé, né? Eu sou pastor, teólogo, né? E sou cientista da religião também. Uma coisa que a gente aprende em ciência da religião é que o ateísmo é uma forma de fé também. Então, assim, eu não acredito em pessoas que não acreditam em nada. Só que o ateísmo, por exemplo, é uma relação de negação com Deus, com o divino, com o sagrado. Mas é uma relação. Agora, é interessante quando você fala, por exemplo, se você não acredita em Deus, não acredita numa religião, em nada, acredita na sua filha, no seu pai, é aquilo, por exemplo, que o Viktor Frankl, né, o criador da logoterapia, ele falava isso, né, que você tem que ter algum sentido na vida. Então, ele conta a história dele de quando ele estava no campo de concentração e tal, que ele se imaginava lá na frente dando palestra, escrevendo livro, reencontrando a família, e isso fazia com que aquele cara não morresse. E às vezes essa sacada que você teve, que você comenta aí de chegar para a pessoa e falar assim, cara, você acredita no quê? Na sua esposa? Então dá uma chance para ela. Você acredita na sua filha? Você quer ver a sua filha formada um dia, casada? Quer ver ela feliz? Então dá uma chance. É aquela história, busca um sentido. Busca uma causa para você poder viver, para você poder se sentir melhor. Perfeito, perfeito. A nossa mente, Alessandro, ela precisa de compensação, tá? Tudo é uma troca. A gente já começou lá muitos anos atrás, por escampos, são trocas. A nossa mente não é diferente. Eu preciso ter uma troca, eu preciso de uma compensação. Né? Então hoje eu trabalho no terapeuta exatamente isso, buscar uma compensação às vezes para o viciado que não quer se tratar. O cara que não quer se tratar, ele tem um problema ali dentro. Ele talvez não quer admitir que ele foi abusado na infância. Ele não quer admitir que ele não conseguiu proteger o amor da vida dele, que foi a mãe daquele pai violento. Então, quando nós atendemos, Alessandro sabe disso, a gente não atende um adulto, a gente atende uma criança aqui. Uma criança ferida, tá? Que não foi preparada, protegida e projetada para o mundo. Essa é a verdade. Nenhum ser humano, nenhum que está me assistindo aqui agora, nenhuma pessoa tem problema. Quem tem problema? Uma criança aqui dentro. E isso que a gente precisa entender. Essa identidade emocional que constitui não foi eu que escolhi, foi os meus pais. Leandro, meus pais me amavam, sim, amor saudável ou doentio? Essa é a grande pergunta. E os teus pais vão dizer, não, mas foi de forma saudável. Que forma saudável foi essa? O pai autoritário, a mãe submissa ou o contrário? O pai se matando, trabalhar e não estando presente na minha vida. Mas o pai entendia que amar saudável era botar a comida na mesa. Ele esqueceu que estava... É a linguagem de amor que ele tinha, né? Exatamente isso. Então, o viciado está aqui, ele vai entrar no vício por alguma questão emocional. Que com o tempo, passar dos anos, vira uma dependência química. E aí, quando tu trata essa parte emocional dele através de terapia, acabou o problema. Não é claro que vai ter umas consequências aqui, sim, mas essa consequência vai parar, digamos da saúde, pelo caso do álcool, né? Então, ele parou de beber, talvez vai ter umas consequências físicas ainda, mas com o tempo isso vai melhorar. Mas eu preciso simplesmente admitir. E se eu não admito, eu preciso permitir, tá, que alguém me diga isso. Perfeito. Leandro, o Gleison está perguntando aqui, Wander Gleison Judar, meu amigo pastor lá no Distrito Federal.
Ele está perguntando, ele diz assim, comentou que todos somos viciados em alguma coisa. Como perceber meu vício? Essa é a pergunta dele. Pela necessidade, a nossa mente, tá? A nossa mente emocional, ela não sabe o que é, tá? O que é fumar 10 cigarros ou tomar uma Coca-Cola. A nossa mente não sabe o que é correr 10 quilômetros ou ficar 2 horas sentado olhando Netflix, tá? A mente cria aqui uma forma de hábito. Então eu tenho o hábito de chegar em casa, de sentar no sofá e olhar filme. 2 dias, 3 dias. No quarto dia, se tu não sentou no sofá para olhar filme, tá faltando alguma coisa. Já virou uma necessidade, já virou um hábito que teoricamente vira um vício. Por isso que correr, tem pessoas que acabam viciadas em atividade física, porque ele libera hormônio, endorfina, cortisol, tudo certo. A mente precisa disso, vira uma dependência, então ele tem que correr todo dia. E quando ele não corre, ele fica aqui agitado, falta alguma coisa. Para nossa mente, ela não sabe o que é o cigarro, ela não sabe o que é o álcool, ela não sabe o que é o sexo, ela não sabe o que é jogos. Ela só sabe sentir, né, e precisar dessa forma de amenizar essa angústia. Então, como eu vou descobrir que eu estou viciado em alguma coisa? Quando eu me sinto obrigado. Então, assumir a vida é exatamente isso. Então, hoje eu leio o filme, amanhã eu vou fazer atividade física. Mas por que eu estou fazendo musculação todo dia? Por que eu não faço 3 vezes por semana e 2 vezes por semana eu vou fazer pilates, já que eu gosto de atividade física, ou vou correr na rua? Então, eu assumo minha vida. Então, eu tenho que entender isso. Eu assumo ela. Assumir ela, não ficar dependente de nada. Inclusive, a dependência da própria esposa, por exemplo, aqui, né? Cadê a minha mulher? Onde ela está? Isso aqui é uma dependência. Eu sei que ela saiu, tá tudo certo. Eu sei que ela tá segura, sabe se cuidar, tudo certo. Mas eu estou dependente dela. Será que ela fez a janta? Se ela cuidou da minha filha? Pô, vai lá, cuida da tua filha, vai lá e faz a janta. Quando eu sinto essa dependência, é uma necessidade. A necessidade é o quê? Sofrimento. Esse sofrimento aqui vai fazer eu buscar alguma coisa para ser amenizado. Então, por exemplo, eu estou aqui necessitando da minha mulher para fazer a janta, vem uma angústia quando eu começo a beber lá um copo de cerveja até ela chegar. Tá virando aqui o hábito, tá virando vício, né? Ou seja, você acaba trazendo um outro elemento para suprir aquela necessidade que não está sendo suprida naquele momento. Isso é. É como um ciclo, né? Como um ciclo. E entenda que o hábito leva ao vício, tá? Para a mente, o hábito é um fio de cabelo que separa o vício. É o todo dia, depois do almoço, chegar e vou para o celular. É o hábito, quando vem um vício. Então, hoje, eu saí do almoço, eu não vou para o celular, eu vou ler um livro. Mas percebam que o hábito, que eu vou dar uma olhadinha na rede social, eu estou lendo o livro, vou dar uma olhadinha no celular. A mente já se projetando para o lado do vício. Então, eu tenho que tomar cuidado. Eu me tornei dependente. Opa, volta e vou fazer alguma coisa. Cria-se o desconforto diário. Esse desconforto faz com que eu não seja dependente de nada. Percebam que a nossa mente, tu aqui me olhando e todo mundo, vocês vão escovar os dentes com a mesma mão. Vão começar a tomar banho da mesma forma. Talvez começando a esfregar aqui o ombro direito. A mente é simplesmente isso aqui, um hábito, é um vício. Só que, obviamente, as consequências não fazem diferença. Mas a consequência de sentar, ficar na televisão, comer porcaria, ou de excesso de atividade física, excesso sexual, celular, vai ter consequências. Ou seja, tudo aquilo que começa a virar excesso, de uma certa maneira, se torna um vício. Perfeito. Uma coisa interessante, Leandro, que você comentou sobre o celular, né? O celular, embora hoje ele seja praticamente imprescindível para a vida moderna, mas ele se tornou uma grande isca, uma grande armadilha também, né? Porque você concentra muitas atividades num único aparelho. Você checa e-mail, você vai para a rede social, você pode ler livro, você pode assistir filme, Netflix, etc. Eu tenho Bíblia no celular. Então, muitas das coisas que você precisa para a vida moderna, né? Porque a gente não nasceu com celular. Então, nós somos do antes, né? Quem já tem mais de 40 anos é do antes. Mas hoje a gente usa o celular, eu estou falando, fazendo a live aqui com você, com o celular. E acaba que você meio que se torna dependente disso. O celular ele vai para a cama com você, você acorda de manhã, o despertador é no celular, você vai fazer as primeiras atividades do dia olhando para o celular, você vai fazer o café. Então, quando você percebe, você gastou horas e horas e horas no celular. Acho que talvez esteja aí um dos grandes vilões daquilo que a gente pode chamar de vício ou de mau hábito dentro de um contexto familiar ou individual também, né? Perfeito, Alessandro, mas lembra que a nossa mente é adaptativa, tá? Ela vai se adaptando às situações. Então, eu começo com 10 minutos com o celular aqui. E o meu corpo já está avisando que já passou do tempo. O que eu faço? Eu me adapto, eu me ajeito aqui, apoio a cabeça.
né, a minha mente vai se adaptando às situações. Quando eu estou 2 horas ali deitado com o celular. Né? Então, a evolução do mundo é necessária. O mundo vai evoluir. Eu preciso acompanhar a evolução do mundo, tá? Mas não me adaptar a determinadas situações, porque vai ter consequências. Como tu falaste, tu tem uma Bíblia no celular. Se tu for analisar de uma forma lógica, eu não preciso. Né? Eu, praticamente, gosto de ler o livro, gosto de pegar, eu sou fissurado em leitura. Né? Mas tu percebe que a tendência é tu ir pro lado mais cômodo, né? Só que esse lado cômodo aqui, nós precisamos entender, é o desconforto que faz a gente mudar de situação. Então eu estou 10 minutos aqui com o meu celular, faz desconforto no ombro, é o meu corpo dizendo, te liga, cabeção, já está aqui há 10 minutos, larga o celular, vai fazer outra coisa. Mas não, então é tendinite, é questão postural, isso vai acontecer. E como tu falaste ali, nós aqui da nossa geração, nós somos meio leigos ainda, tá? Mas a grande parte já é nativa da internet, para eles é normal e natural conviver com isso. Mas aí cabe a nós aqui, que temos filhos, tá? Produzir essas crianças de uma forma muito melhor. Né? Nós que vamos quebrar esse paradigma. A minha mãe não ia quebrar. Eu posso quebrar. Eu entendo que isso aqui é ruim. Então, por isso, tantas crianças obesas. Aqui já entra também, tá, Alessandro? A educação por conveniência. Né? Então, agora eu quero olhar o meu filme. Ó, filho, pega o celular e vai lá jogar o joguinho. Eu preciso almoçar. Dou aqui o joguinho para o meu filho. Então, eu percebo que a minha conveniência leva o meu filho ao vício. Eu não porque dá menos trabalho pra gente, né? Só que numa criança, lá com 12, 13 anos, ela vai começar a externar o que ela vivenciou aos 5, 6. Uma criança, as pessoas acham que se chegar em casa após o trabalho, Alessandro, pegar o celular e ir para a rede social é relaxar. Não é relaxar. A nossa mente que está borbulhando. Tá? É uma mente aberta sendo poluída por tantas notícias negativas. Política, violência, um monte de coisa. Isso aqui não é relaxar. As pessoas levam para a cama essa violência toda. Estão deitadas aqui olhando para o celular. A mente não relaxa. Eu tenho insônia. Sim, tu tá com a mente poluída, tu vai dormir olhando uma cena trágica no celular. E a nossa mente, dependendo da questão emocional, vai me levar exatamente para questões que me fazem sentir bem, às vezes a tragédia. Como tu vai dormir em paz? Então, o celular... Difícil, né? Isso, para finalizar essa questão do celular, entendo que eu estou trazendo um mundo para dentro da minha casa. Eu vou colocar regra. Então, lá em casa, 8 horas, acabou o celular. Ninguém mais mete em redes sociais. Não. As pessoas mais importantes estão aqui, sim. As pessoas lá fora podem te ligar? Podem. Perfeito. Então eu tenho que assumir a minha vida. Isso aqui também é uma depressão, isso aqui também é um pânico, isso também é um vício, né? Que eu preciso tratar. Aqui entra aquela hipocrisia que a gente estava falando antes, né? Exato. Eu lembro de aconselhar um casal uma vez e a gente estava conversando sobre isso, né? Que estavam tendo dificuldade de relacionamento e passeando um pouquinho pelos hábitos a gente viu essa questão do celular, né? O marido reclamando que a esposa ficava muito tempo no celular. Aí a reflexão que a gente fez ali, que eu levei eles, é a seguinte: cara, você precisa de um tempo de intimidade com a esposa, com o marido. Aí você está numa rede social, num grupo de WhatsApp que tem 50 pessoas. Ou seja, você está na cama ali com 50 pessoas conversando ao mesmo tempo. Acho que deu uma travadinha ali no Leandro, vamos ver se volta aqui. Deu uma travadinha, Leandro, tá ouvindo agora? Tô vendo. Perfeito. Então, assim, você está ali na cama, conversando com a esposa, com o marido, mas tem 50 pessoas junto com você ali, num grupo de WhatsApp. Então não tem como, cara, não vai ter intimidade, né? Vai ter que desligar, vai ter todo um processo ali. Então, de fato, é uma coisa para a gente ficar atento. Essa pergunta do Gleison deu esse gancho aí para a gente ter essa reflexão. Ele comentou aqui. Alessandro, eu indico para as pessoas que estão assistindo e até talvez não assistiu ainda, assistam o filme Nada a Esconder. Nada a Esconder, está no Netflix. É um filme maravilhoso, onde encontra-se casais de amigos, tá? E ali eles colocam o celular em cima da mesa e tem que aceitar a ligação, aceitar a mensagem. E aqui eu não vou contar o filme, mas é maravilhoso e cai dentro do que nós estamos falando aqui. Isso ali, aquele filme, tá? Ali mostra exatamente por que as pessoas potencializam a depressão, potencializam a ansiedade e os vícios, tá? Ninguém se torna viciado na fase adulta, é uma consequência. Tá? Ninguém se torna depressivo ou ansioso, é uma consequência, uma gota do copo que transborda. E naquele filme ali é muito claro isso. Então, como eu me torno e por que eu potencializo e me mantenho, inclusive, com os meus vícios, com minhas doenças emocionais. Então, se tiver a oportunidade de assistir esse filme, que é muito bom. Legal. Leandro, o Instagram está com a contagem regressiva aqui. Eu quero te agradecer, cara. Obrigado pela tua disposição. O papo foi bom demais.
quando o papo tá bom assim, vai muito rápido. E desejar as bênçãos de Deus aí para sua vida, para sua família, sua esposa, sua filha. Obrigadão mesmo, cara. Cara, eu fico muito feliz, cara, com o teu convite, tá? Pessoas que têm, tu tem a tua religiosidade, isso aqui mostra que tu tem uma. Gente, o Instagram é tão sem educação que ele derrubou a gente na hora que o Leandro estava se despedindo aqui. Como é que faz, hein? Aqui. Deixa eu chamar o Leandro de volta aqui, porque não é justo, né? Aí. Peraí que tá. Ô, Leandro, eu te chamei de volta porque não é justo. Depois da gente ficar 1 hora conversando, o Instagram fechar a cortina na cara da gente, assim, né? Não, nós somos educados, né? Pois é. Bom, nós estamos usando de graça a ferramenta deles, né? Então eu não vou reclamar também. Sim, sim. De graça, entre aspas, né? Porque eles ganham com a gente. Mas, Leandro, desculpa, você estava... Alessandro, ao mesmo tempo que a gente fala que o celular tem muito o lado negativo, também tem muito lado positivo. Esse momento que a gente está aqui proporcionando às pessoas é muito positivo. A gente está levando as pessoas à reflexão da capacidade e da realidade hoje de se tratar vícios, né? Então, isso mudou há muito tempo. Há uma evolução, tá? Tanto da área da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, da hipnoterapia, né? Então, mudou isso. Então, as pessoas que têm esse problema ou que têm familiares... tentem levar essa pessoa para o terapeuta, tá? Mas não precisa dizer que é para tratamento, é para uma conversa. Isso é muito, eu uso muito isso, tá, Alessandro? Então eu digo para a mulher o seguinte: leva lá o teu filho, fala com a mãe do teu marido e com ele para fazer uma terapia familiar. Então eu já saquei aqui qual é o problema. Então eu converso com ele, deve fazer uma reflexão, vou tratando individualmente um a um, obviamente ele é o primeiro. Então tem essa psicologia hoje, o terapeuta tem isso. Então tem um problema com o vício na família, liga para o terapeuta. Esse cara já vai saber te aconselhar como agir nesse caso, né? Perfeito. Ô, Leandro, aquela hora eu fiz a toque de caixa ali, o fechamento, porque eu estava com medo lascado do Instagram fazer o que ele realmente fez, que foi fechar. Não adianta o teu medo, eu não então. veio... Pois é, está vendo, né? Pelo menos eu já identifiquei o medo, né? Eu acabei não tendo oportunidade de ver se alguém mais tinha alguma pergunta. Você tem tempo ainda para responder mais alguma, caso Estou tranquilo, cara. surja? A Lili está dormindo, está bem tranquila, pode ficar à vontade, gente. Pessoal, quem estava acompanhando a gente na primeira parte da live, ou quem chegou agora, vocês têm alguma pergunta para fazer para o Leandro sobre essa temática que nós estamos conversando, de terapia, de vícios? Se tiver, ainda a gente tem a oportunidade aí de aproveitar o tempo dele. Uma coisa importante, Alessandro, uma coisa importante para frisar aqui, tá, Alessandro? Algumas pessoas acham que tem controle da droga, controle do vício, tá? Então, se tem algumas pessoas aqui que acham isso, eu fumo maconha de vez em quando, eu tenho controle, eu cheiro cocaína uma vez por semana, eu tenho controle. Entendam que hoje, tá, os traficantes, eles já sacaram isso, tá? Então, o que se faz hoje? Então, hoje não existe mais maconha pura. É diferente do meu tempo, o tempo do Alessandro. Não sei que idade o Alessandro tem. Antigamente, no meu tempo, era maconha 45. pura. Então, tu é da mesma geração que eu, tapa na cara e chute na bunda. Então, lá aquele isso aí. A maconha era pura. Hoje em dia não existe mais maconha pura, é caríssima. E o que o traficante faz? Ele mistura crack com a maconha. Então eu tinha o controle. A cada 15 dias eu ia lá numa festa de amigo e dava um tapinha no baseado. Só que aí agora eu tô, cara, passou uma semana, eu tô na fissura aqui, que estranho, eu já estou viciado no crack. Tá? Uma pedra de crack, dependendo da tua questão emocional, tu se torna viciado. E o crack, o crack ele tem aqui algumas substâncias que ele desconecta a tua mente e para ela voltar, ela precisa da pedra. Então, por isso que vê um viciado em crack, ele fuma uma pedra, daqui a dois minutos ele quer fumar de novo. Então, percebo que hoje os traficantes misturam o crack com a maconha, misturam o crack com a cocaína. Então, às vezes, tu tá viciado no crack e tu acha que, mas que fissura é essa pela maconha? Tu tá viciado no crack. Então, percebo que hoje, os traficantes sacaram que estão perdendo dinheiro, é o empreendedorismo dele, infelizmente, né? Então perceba, não fuma maconha, estou achando que tu tá fumando coisa ali, e mesmo que for, tá, vamos supor, 100% pura, tu vai ter consequências depois lá na frente. A maconha que tem vários
questões que vai te levar ali para a questão da amnésia, tu vai ter dificuldade de concentração, tá? Tu vai ter tremedeira. Então, não existe controle na droga. Não existe. Existe um convencimento consciente, tá? Que é FDP, dizendo que tu tem controle. Naturalmente e dificilmente tu vai ter. Ou seja, isso é conversa furada, né? É. Não tem nada disso, não. E aquela história, maconha é natural, né? Olha, foi natural quando ela era planta, né? Quando ela foi pro baseado, ela deixou de ser natural já. E também não é natural porque tem agrotóxico. Putz, mais essa ainda, né? É isso aí. Mais essa. O interessante, Leandro, Alessandro, o interessante tá, quando eu devia ter uns 8 anos, tá? E aí meu pai era usuário, enfim, então ele mandava eu lá na boca buscar. Então eu ia lá, buscava cocaína lá, e o que eu fazia? Lá eu já comecei a ser empreendedor, tá? Então eu comecei a separar a cocaína e misturar. Para quem aqui da minha geração sabe, eu botava talco Telespebaruel e misturava com cocaína e dava pro meu pai. Ele ia fumar maconha, eu ia lá buscar, eu pegava a folha seca e misturava com a maconha. Então, e o meu pai ficava muito louco fumando talco. Ele não sabia o que era aquilo. Para te ver que a mente é tão louca, tá? Meu pai ficou até mais cheiroso, ficou amando a natureza fumando maconha. Então, o viciado é uma necessidade, é uma hipnose, é uma necessidade emocional. Ele nem sabe que estava cheirando, ele nem sabe. Mas aquilo, hoje em dia, não tem mais isso. O crack acaba com as pessoas. O crack é muito mais difícil de tratar de qualquer outro vício. O crack é o pior, tá? cara, na minha geração teve muito amigo meu que fumou bosta de vaca falando que estava fumando maconha. Sim, normal, normal. Agora, essa questão do crack mesmo, aqui em São Paulo isso é um problema crônico. Eu sei que não é só em São Paulo, mas aqui existia uma Cracolândia, depois de algumas ações da prefeitura aqui tentando pulverizar, o que acabou acontecendo é que surgiram 4, 5 Cracolândias espalhadas pela cidade. Enfim, você assiste aquele seriado Walking Dead, você tem mais ou menos uma noção do que é aquilo. Eles ficam meio que como zumbis ali. E é triste, é degradante, porque ali tem um ser humano, né? Deus criou aquele cara, aquela mulher, como um ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Então, por trás daquela casca grossa que aparece, ali tem um ser humano que está sofrendo e que também precisa de ajuda e precisa se ajudar, né? Leandro, aproveitando aqui, abrir para as perguntas, o pessoal acho que não quis arriscar aqui. Mas deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, então. Com relação, nós falamos de cocaína, de crack, de hábitos, com relação ao álcool, como é que você vê isso dentro da procura de tratamento? Porque, assim, o álcool, por ser uma bebida social e muito está presente na casa de praticamente todo mundo, e a relação com o álcool é uma relação muito dúbia, né? Tem gente que consegue lidar bem com o álcool, tem gente que se arrebenta com o álcool. O que você fala, assim, com relação a isso? Eu sei que a lógica talvez seja a mesma, mas em termos de tratamento, em termos de busca, na tua experiência, o que você poderia falar a respeito disso? Modestamente falando, tá, Alessandro, o álcool é tão simples de resolver quanto uma pessoa que rola unha. Tá? É a mesma emoção. Tá? Mas entendo que o usuário do álcool ele usa para esquecer fatos do passado. Tira aquilo que faz ele ser assim. Por exemplo, tá? O teu pai, vou usar o teu pai como exemplo. Se tu for assistir uma terapia do teu pai, talvez tu vai morrer chorando. Talvez aquele pai sofreu violência do próprio pai dele. Tu entende? Então gerou ali uma pessoa intranquila e insegura. E aquele homem constituiu família. Mas ele então, tinha tanta moral, tinha tanta honra dentro dele, que ele não podia decepcionar aquela família. Então, às vezes, ele queria te dar um tênis melhor, ele queria te dar uma vida melhor, ele queria ser mais homem para aquela mulher, não conseguia. O que faz? Ele vai usar o álcool como uma forma de fuga. Né? Então, o álcool é tão simples até quanto qualquer outro vício. Tá? O único problema que nós temos aqui é a hipocrisia. Então, hoje, não é mais permitido, né, propaganda de cigarro na televisão. A gente discrimina aqui a maconha, discrimina a cocaína. Cara, mas o álcool mata pessoas. Tu nunca vai ver um acidente de carro onde houve vítimas fatais, maconheiro matou 10 pessoas. Não, mas tu vai ouvir lá, cara alcoolizado matou 10 pessoas. Sim, então nós somos hipócritas, tá? E aqui que eu quero que entenda, Alessandro, na minha casa, por exemplo, tá? Não entra álcool. Né? Tu não bebe, enfim, mas vamos supor que tu bebesse, se tu for lá em casa jantar, você vai, Alessandro, é o seguinte, aqui em casa não entra álcool. Eu não tenho nenhum problema com isso, não sou dependente, mas a minha filha só tem 2 anos. A minha filha não vai ver aqui em casa alguém bebendo. Porque minha filha vai sentir o mundo até hoje pelas minhas emoções e ela vai olhar o mundo com os meus olhos.
E eu sei o que é certo e o que é errado, então não vai. Tu vai lá em casa, vai tomar um suco de laranja, tudo certo. Se tu insistir, Leandro, eu trouxe uma latinha de cerveja, nesse mesmo momento eu te pego pelo braço e te coloco na rua. Eu assumo minha vida. Né? Mas o que, que acontece aqui? As pessoas são hipócritas. Eu estou sabendo que aquele pai lá tem problema com álcool, né? Mas aí o filho pode beber, ou cigarro, uma coisa mais comum. A mulher pode beber, mas o marido agora vai parar de fumar, mas ela continua fumando. Né? O meio que ele vive, bebe, ele vai beber também. Então, a hipocrisia que mantém as pessoas no vícios, digamos, lícitos, né? Que é o álcool, o cigarro, que é a comida. Um exemplo, a tua mulher aqui aumentou 5 quilos. Cara, onde é que tu estava quando ela aumentou 1? Onde tu estava quando ela aumentou 2? Ela está com um problema emocional, encosta nela, qual é o problema? O que, que eu posso fazer para te Uhum. ajudar? Então, Alguma coisa está acontecendo, né? exatamente isso, mas eu fecho meus olhos, nós somos meio egoístas às vezes, né? A gente não vê que aquele filho lá aumentou 3 quilos. Né? Por que, que ele aumentou 3 quilos? Porque ele está com medo de alguma coisa e a comida foi uma válvula de escape para ele. Eu não consigo perceber que o meu filho está roendo unha porque eu não olho para o meu filho. Né? Nós estamos aqui da antiga, nós sentávamos na mesa, olhar nos olhos. Então as refeições são feitas na mesa. Está aqui a minha mulher, a minha filha, a gente está sentando, conversando, olhando no olho. Eu estou vendo o que, que a minha filha está diferente, estou vendo que a minha mulher está diferente. Mas hoje em dia, celular, egoísmo, fuga, né? Excesso de trabalho também é um vício, tá? Tem pessoas que ficam viciadas em trabalho porque a vida pessoal aqui está um problema, então ele foge para o trabalho. Ele adora chegar às 5 da manhã e voltar à meia-noite. Sim, porque a vida pessoal dele aqui está com problemas. Então ele foge para o trabalho, onde ele é bom, onde ele é elogiado, né? E o ego infla. Então ele foge da vida pessoal, né? Mas o álcool, Alessandro, como qualquer outro vício, é simples e fácil de se tratar. Quando a pessoa quer também, em um atendimento, né, 2 ou 3 para garantir o teu trabalho. Né? Cara, sensacional. Sensacional. É, e mostra realmente que a lógica é a mesma para todas as dependências, né? Seja do álcool, seja da maconha, seja do jogo, seja do celular, seja do que for, né? Parece que o sistema é muito parecido, assim, é muito similar. A diferença é o acesso, né? Por exemplo, você pega uma droga ilícita, você vai ter que ir na boca, você vai ter que se arriscar, você vai ter que gastar mais dinheiro, custa caro, e outras coisas são mais acessíveis e algumas estão dentro de casa, convivendo com as pessoas. Essa que é a pegada. É aquilo que nós falamos no início, Leandro, tá? É que nós falamos no início, Alessandro, todos nós somos viciados, todos nós somos adictos, né? Mas a gente precisa parar para ver o que tá, qual é a consequência disso, né? Vamos falar aqui da compulsão sexual, entendeu? Aquele cara lá, por que, que ele hoje é compulsivo sexual? Porque lá na fase dele, lá na fase infantil, talvez ele percebeu uma relação sexual dos pais, talvez ele viu um filme que foi inadequado para a idade dele, que ele não entendeu, né? Então percebam que tudo isso aqui a gente leva para a vida adulta. Então essa mulher atura esse cara com compulsão sexual, por quê? Porque ela tem medo de perder. Ah, mas ele é maravilhoso, ele é um trabalhador. Sim, mas isso aqui te incomoda assim, então assume a tua vida. Conversa, ele também não é feliz tendo a compulsão dele. Essa mulher não é feliz sendo compulsiva, comprando bolsa, comprando sapato. Ela está aqui colocando a qualidade financeira da família no lixo. Então eu sempre digo, cara, a hipocrisia é o que mata as pessoas, não são os vícios. Os vícios não são problemas, as consequências deles são. Mas eu preciso assumir a minha vida em todos os sentidos. Né? perfeito. Aí uma coisa que você falou também, compulsão em compra, né? Que é uma outra coisa que traz um estrago gigantesco para a vida, para a família. Quer dizer, tudo se resume a eu vou compensar alguma ausência com algum vício. Isso. Né? Essa ausência é uma dor, é um sofrimento, e aí entra um conjunto de sintomas, vamos dizer assim, que acabam acometendo a pessoa. Aí ela está deprimida, ou ela tem pânico, ou ela tem algum outro transtorno de comportamento, alguma coisa, que no final das contas a origem está lá naquela emoção daquela criança que foi ferida e que precisa ser olhada com um pouco mais de carinho para que aquela emoção possa ser tratada. E quando você trata aquela emoção, o restante naturalmente acaba sendo alinhado de uma outra forma, né? Tu vai ouvir muito, Alessandro, as pessoas vão ouvir muito aquela história, eu bebo com meu dinheiro, eu compro com meu dinheiro, eu fumo com meu dinheiro, tá? Eu é que pago minhas contas, né? Exato, isso é muito comum, isso é uma defesa do viciado, tá? Só que é o seguinte, ele tem o direito de ser viciado, ele tem esse direito, nós temos esse direito de, eu quero fumar, eu vou fumar, qual é o problema? Agora é o seguinte, o teu vício, a consequência do teu vício só vai para ti ou vai para o todo aqui do lado? Ah, só vai para mim, negativo, tu tem um filho, tu tem uma Ninguém é esposa. uma ilha. Então tu é fumante,
Tu não faz atividade física, tu come de forma errada, tu não é o super-homem. 45 anos, bum, uma parada cardíaca, não vai morrer, vai para uma cadeira de roda. Quem vai limpar a tua bunda, quem vai dar comida à tua boca? Aquele filho lá, ó, que está casado, que tem construído uma família. Tu está comprometendo a vida dele. Tu está comprometendo a vida daquela mulher que também tem 45 anos, que tem uma vida toda maravilhosa pela frente. Ela vai ter que ficar contigo numa cadeira de rodas. Então, tu não tem o direito de ser viciado. Então tu vai ser um eremita, mas deixa também a tua mãe morrer, tá? Porque tu vai estar lá isolado, tua mãe está sofrendo. Meu filho lá sozinho se matando, fazendo cocaína. Então ninguém tem esse direito de ser viciado, porque a consequência vai sofrer no meio. Então tu gosta de cheirar, tu gosta de fumar, tu gosta de beber, tá tudo certo. Mas tu é covarde, tá? Tu é medíocre quando tu compromete a tua família. Exatamente. Tinha uma frase muito interessante que a gente via, acho que nas reuniões do AA, se eu não me engano, que o pessoal falava, né? A frase era mais ou menos assim, que cada gota de álcool no copo era lágrima de um familiar. Alguma coisa assim. Isso. É uma expressão metafórica, mas é isso mesmo, né? Tem muita gente no entorno que está chorando e está sofrendo junto. Que às vezes é codependente, mas no final das contas é a pessoa que está ali, né? Praticando isso. Ali existe uma refém, nós somos reféns emocionais, né, Alessandro? Que é a pior prisão, tá? É ser refém emocional. É tu não saber como lidar com aquela pessoa, é tu se permitir ser violentado psicologicamente todos os dias. Então, isso aqui é a pior da doença. E muitas pessoas que sofrem com alguém dependente na família, elas vão aqui desenvolver a depressão, a ansiedade e outras coisas. Então, o vício ele atinge uma família, é terrível. Tu já passou talvez por isso? Cara, imagina um menino, por exemplo, nós temos aqui dentro de nós o instinto natural de proteção das mulheres. Isso aqui não é machismo. Então nós temos aqui o instinto de proteção de quem? Do amor da nossa vida, que é a nossa mãe. Aí tu imagina um menino de 5 anos vendo um pai alcoólatra bater na mãe. O que ele traz para dentro dele é incapacidade. Ele já leva para a vida adulta. Ele sabe lá que quando ele é adulto ele é capaz, mas ele não consegue. E aí às vezes, vamos supor que esse pai aqui, ele é um péssimo homem para aquela mãe. Ele é machista, ele agride ela. Mas para aquele filho, ele é um excelente pai. O que a mente subconsciente desse menino entende que quem é homem para ele? O papai. Então ele faz a repetição de padrão, ele bebe. Porque é normal e natural beber. Sim, ele não sofreu com a dor daquele pai. Quando aquele pai se torna ruim para ele também e ruim para a mãe, aí sim ele faz o inverso. Quem é homem para ti? O meu pai, negativo. Eu não quero ser meu pai. Eu não bebo. Eu não bato em mulher. Eu vou ser um pai presente. Porque a gente aprendeu com a dor, não. Exatamente. No final das contas, a dor ela tem a gente sente dor, né? A dor ela tem uma função também no nosso organismo, na nossa mente. Ninguém gosta de sentir dor, obviamente, porque machuca, mas se você consegue ressignificar isso de uma maneira positiva, ela te leva para frente de alguma forma também, né? Então, eu vejo, por exemplo, muitas das questões que me trouxeram onde eu estou hoje, tem todo um histórico de dor, de sofrimento. Eu não me tornei pastor e não me tornei terapeuta, isso eu entendo de uma maneira muito tranquila hoje, se não fosse pelas minhas questões familiares, emocionais e etc, etc. Só que, graças a Deus, eu consegui trilhar um caminho positivo, pelo menos saudável para mim até hoje. Mas poderia ter sido diferente também. Depende de como você lida com a sua dor, com as suas questões. Eu tenho as minhas e estou lidando com elas ainda hoje. É aquela história, né? O terapeuta, antes dele poder ser um bom terapeuta, ele precisa passar por terapia também. Ele precisa se tratar, ele precisa resolver os seus conflitos. Graças a Deus, muitos eu já resolvi, outros eu vou resolvendo ao longo da vida, e outros conflitos vão surgir também, né? E a gente vai tendo que tratar. Teoricamente, Alessandro, nós somos teletudo de lixo, né? Então, só que quando é criança, tá? A gente vai trazer dores, tá? Que a gente não escolheu. A gente sofreu essas dores. Então, fazer terapia, tá? É fechar suas feridas, tá? Tu usa o termo ressignificação, eu uso o termo entendimento emocional. Eu tenho um entendimento emocional, não tem mais sofrimento. Dane-se que eu fui abusado. Eu sou um sobrevivente, eu não fui culpado. Dane-se que meu pai me batia. Que bom que ele me batia, era uma válvula de escape, eu prefiro que ele me batesse do que bebesse. Então eu vou buscando um entendimento emocional. Acabou o sofrimento. Na vida presente, eu vou continuar com dores, sim, mas escolhe a tua dor. Escolhe a tua dor. O teu problema é no trabalho, tu não é valorizado. Qual é a tua dor? Tu quer agora criar um desconforto em buscar um novo trabalho ou tu quer continuar nesse trabalho e não te valorizam? Escolhe a tua dor. E quando a gente tem capacidade de escolher as nossas dores, quando a gente escolhe, a gente percebe, cara, mas não era tão dolorido. Que bom aquele medinho que eu tive na barriga de sair do trabalho, olha só, todo mundo bem melhor. E aí entra aquilo que tu sabe muito melhor, a fé. Eu acredito em mim? Acredito.
Não importa o que aconteça ali fora, eu sei as minhas qualidades. Nessa questão do viciado, que ele tem uma qualidade profissional muito boa, esse cara, se ele for limpar a fossa, vai ser a fossa mais limpa do mundo. Essa é a verdade. Mas ele prefere, às vezes, sentir essa dor do presente, medo de sair do emprego, medo de fazer a família passar fome, porque não acredita nele. Ele faz terapia, ele fica pleno, ele vai entender só um pouquinho, mas eu não preciso sair desse emprego. Eu posso trabalhar fora do horário, começar devagarinho, devagarinho, quando vê, eu estou pleno, eu saio do emprego e vou embora. Então, é simples assim. Assumir a vida no presente é fundamental, mas eu preciso me libertar de um passado, né? Perfeito. Quando você está bem no presente, e você já é adulto, você já tem consciência das coisas, já tem um nível de maturidade, você está preparado, inclusive, para lidar com essas coisas. Porque aquela criança ferida lá da tua mente, lá do teu histórico, do teu passado, ela não tinha os recursos para lidar com aquelas situações. É o exemplo que você deu, né? Do filho que vê o pai ali violento e tal, ele se sente incapaz, por quê? Porque ele é uma criança. Como é que ele vai reagir contra o pai? Ele não tem a menor chance. Mas se você hoje é adulto, você entendeu isso, você tratou as suas emoções. Se você está com um problema, seja ele profissional, seja ele familiar, pô, vai ser chato, vai ser doloroso, mas você tem recurso para tratar. Você é adulto hoje, você não é mais aquela criança. Então você tem condições de fazer escolhas. Eu quero isso aqui para mim, não, eu dou conta, eu vou aguentar mais um pouco. Ou, não, isso aqui eu não preciso mais, eu vou seguir para um outro caminho, e boa, beleza, é legítimo. Né? Agora, quando você está carregando aquela criança ferida junto, aquelas emoções, aquele lixo emocional todo, você não dá conta. Acho que aí que é a grande pegada aí, né? Por Perfeito. isso que a terapia é tão importante. Exato, perfeito. A vida, ela é feita de tristeza, de alegrias, de frustrações, isso faz parte da vida. Né? O que eu entendo disso, o que eu sinto com isso, que é o que interessa. Quando eu estou pleno, quando eu me trato, eu estou pleno, eu entendo, tenho entendimento. Né? Meu casamento acabou, está tudo certo, eu amo a minha mulher, eu quero que ela seja feliz, mas ela não é mais feliz comigo, mas eu amo ela, eu quero que ela seja feliz com quem não me importa. Eu aceito isso. Quando eu não aceito uma separação, eu sofro pela rejeição, pela culpa, pela mágoa. Eu perdi o emprego, me demitiram. Cara, tá tudo certo, eu não fechou mais, beleza, eu sou apto, eu vou procurar um outro emprego. Por que eu não aceito a perda de emprego? Porque eu falei, fui subestimado, mais uma vez fui humilhado, me rejeitaram. Eu estou só aqui potencializando situações que eu já sofri na infância. Quando eu estou pleno, a minha mulher que perdeu um homem maravilhoso. Eu não traía, eu era um pai legal, ela que perdeu. Mas é uma escolha dela. Perdi o emprego, eles perderam um grande funcionário. É assim que funciona. A plenitude é essa capacidade que a gente vai ter de enfrentar a vida, que é difícil, é doloroso, mas também é maravilhoso. A vida é feita de desafios. Todo mundo vai ter problema. Se é problema, tem solução. Tem solução. Não dá para ir por aqui, vai por ali, vai por aqui. Não está vendo, vai por baixo, vai por cima, faz um buraquinho, vai passar. Todo problema tem solução. Não tem solução, não é problema. Segue. Está solucionado. Sim. Você me falou dessa questão do marido, que às vezes tem que aceitar uma situação, ou a esposa tem que aceitar uma situação de divórcio. Uma vez, uma lembrança aqui, até tenho esse livro, é um encarte da Igreja Episcopal Anglicana no Brasil, que eles criaram um rito religioso de divórcio. Eu nunca vi isso em nenhuma outra igreja. Porque a questão do casamento tem todo um aspecto da fé. Por exemplo, eu como pastor, eu sempre trabalho e acompanho o casal para que se evite ao máximo o divórcio, para que você esgote todas as alternativas. Olha, antes de você tomar essa decisão, vamos tentar, vamos... Porque às vezes você resolve uma questão de relacionamento ali e está tudo bem. Né? Conviver com a mesma pessoa durante 20, 30, 40, 50 anos é um milagre de Deus. Tem que haver muito acordo, muita sessão, muito ajuste e muito amor. Né? Só que em alguns casos não vai dar certo mesmo, infelizmente. E eu achei assim, por um lado, uma liturgia muito corajosa, mas muito honesta também. Eu não sei se no meu contexto religioso isso funcionaria, mas enfim, aí é uma opinião pessoal minha. É corajosa e honesta no sentido de dizer, olha, bom, tentou, esgotou, não deu mais alternativa, então vamos fazer a coisa de uma maneira madura. Vamos pedir perdão para Deus porque não deu certo. Pede perdão um pelo outro, pelo que um ou outro tenha feito de mal para si, para que o relacionamento possa continuar de uma outra forma. Porque às vezes tem filho, e o filho
existe ex-esposa, ex-marido, mas não existe ex-filho, né? Não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Então, o relacionamento vai continuar existindo. Então, em última instância, mesmo nas situações mais agudas, acho que o divórcio é uma situação limite na vida, é uma das situações limites, mas mesmo assim, ainda existe uma solução. Ainda existe um caminhar, existe uma forma de você lidar com isso. Agora, você tem que estar bem. Emocionalmente, espiritualmente, você tem que estar minimamente equilibrado para você conseguir lidar com isso. Porque senão, a sua situação depois, ela continua e às vezes até piora, né? Então, muito legal isso que você falou também. Essa questão de relacionamento, Alessandro, o que eu entendo? Nós somos dois teleentulhos de lixo, tá? A mulher e o homem. A gente se encontra aqui, esse teleentulho lixo é da minha família. O que eu aprendi de amor? Aprendi com meu pai e com minha mãe que tinha uma relação talvez com problema. Então a gente se encontra e joga lixo em cima do outro. Esse amor que a gente encontrou aqui vai sendo poluído por esse lixo. A submissão, o autoritarismo, o egoísmo, isso tudo aqui vai poluindo, tá? Onde tem 1% de chance, dá para se jogar com 99% de fé. Mas primeiro precisa admitir as minhas falhas. Né? Quando tu me falas pedir perdão a Deus, aquela porque não deu certo, eu vou dividir um pouquinho de ti aqui. Cara, deu certo. Deu certo até então. E o barato que pode dar certo, claro que pode. O que acontece aqui é que os casais não se separam. Eu sempre digo, Alessandro, cara, se separa da tua mulher todo dia. A tua mulher gritou contigo, amor, só um pouquinho. Acabou nosso casamento. Vamos começar um outro agora sem grito? Ela entende isso, acabou. Mas eu preciso. O que acontece? Eu vou acumulando, vou aceitando, né? Porque o problema é meu. Eu aceito o grito. Quando eu vejo, eu estou aceitando a violência. Ah, ele me bateu de mão aberta. Quando veio a mão fechada. Ah, mas ele me bate agora só uma vez por semana, não é todo dia. Então, não faz sentido. Então, eu sempre digo, separa todo dia. Essa questão de relacionamento, Alessandro, já entrando saindo um pouquinho do vício, que também é um vício a relação. Uhum. O que eu entendo, cara? Mas não tem nem como dissociar uma coisa da outra, né? Não tem. E o que eu entendo, cara? Eu não amo a minha mulher. Eu estou amando a minha mulher. Tá? Eu estou amando a minha mulher. Quando eu estou amando a minha mulher, eu estou protegido e estou consciente das minhas decisões. Exemplo, para ficar mais claro isso. Eu amo a minha mulher, mas briguei com ela, é chata pra caramba. Leandro, quer sair comigo? Cara, na minha casa, na tua casa, no motel. Eu tô amando a minha mulher. Leandro, quer sair comigo? Lamento, não é nada pessoal, mas eu tô amando a minha mulher. Mas ela não é chata, ela não brigou contigo. Sim, mas eu tô amando ela. Eu não deixo de amar a minha mulher. Então, quando eu tô amando ela, cara, eu entendo ela, tem os momentos dela, tem as nossas divergências. Faz sentido isso, né? O que eu não posso, tá, é amar minha mulher, deixar de amar, trair e voltar a amar. Isso aqui não faz sentido. Então, estar com o outro, tá, vai contra o que muitas pessoas pensam. Encontrei a metade da laranja, a tampa da minha panela. Isso aqui é um absurdo. Nós precisamos ser plenos, inteiros. Eu estou inteiro, encontrei alguém inteiro. Então, eu encontrei essa pessoa aqui inteira, a gente vira e segue para o mundo. Tá? Quando duas pessoas se encontram pela metade, aqui vai dar problema. A submissão ao autoritarismo, esse aqui sacou que ela tem medo, ele faz com que ela se mantenha aqui embaixo. Essa mulher aqui é autoritária porque o pai era autoritário, então ela sentiu a dor, ela pega o cara banana. São tudo consequências emocionais. As nossas escolhas são emocionais. E o relacionamento é exatamente isso. A minha mente escolhe de acordo com a minha emoção. Né? É louco isso porque não é consciente muitas vezes, né? É a tua mente subconsciente que está escolhendo e você vai. Surgiu uma pergunta aqui, deixa eu pegar aqui. Pode ir. Legal. A Érica Marquese, ela diz assim, quando os pais são mau exemplo, a consequência se torna inevitável na vida do filho que não teve culpa. É uma afirmação que ela está fazendo aqui, na verdade, não é uma pergunta. E já... só emendando aqui, tem uma pergunta também da Thaís, minha esposa, por sinal, está acompanhando a live aqui também. Ela está perguntando sobre relações abusivas, se relações abusivas são uma forma de vício. Então, já emendei as duas aí para... respondendo aqui da Thaís aqui, sim, a relação abusiva, geralmente o cara abusivo, tá, ele é medroso e inseguro, tá? Me perdoe a expressão, ele é um cagão, ele é autoritário, ele tem medo de perder o controle. Então ele cerca essa mulher, ele mantém ela abaixo dele. Por que ele fala? Ela é feia, ela é burra, quem vai te querer? Tu tá feia, aquela coisa toda, porque ele mantém ela aqui embaixo, tá? Se ele falasse o contrário, ela fica plena. Se ela fica plena, ela vai ver que ele é o medroso e inseguro, que ele é o cagão, que a qualquer momento ele pode perder ela para outro macho. Então ele mantém essa mulher refém. Inicialmente, não, amor, não precisa trabalhar, eu trabalho. Amor, cuida dos nossos filhos. Amor, tá feia essa saia,
E no fundo ele está se defendendo do desconforto que ele tem. Isso é uma relação abusiva. Essa mulher aqui, ele entra na mente dela e faz ela entender que realmente quem vai me querer? Eu estou com 30 anos, estou velha, já tenho um filho. Então, quando a gente observa aquela história de marido e mulher não mete a colher, não, mete os 2 pés na porta. E avisa, é real. Porque a mulher é refém. A pior prisão, como eu disse, é a prisão mental. Ela não consegue ver a verdade. E a mente consciente dela vai dizer, como eu falei, esse cara, que ele só tá me batendo uma vez por semana agora, não batia todo dia, está melhorando. Então a gente precisa, como tu és da igreja aqui, Alessandro? Ele me bate, mas ele cuida da gente, né? Exatamente isso. Então, quando a gente consegue perceber isso, a gente precisa chegar nessa pessoa de uma forma não ser tão invadir a vida dela, mas fazer com que ela se abra e ela perceba o quanto ela é plena. Ela é muito mais corajosa que o autoritário e o abusivo, só que ela não sabe disso. E ele só faz isso porque ele é inferior a ela emocionalmente, né? A outra pergunta ali da menina em relação aos pais, entendo que Isso. eu particularmente penso assim, tá? O filho, se ele não perdoar o pai, ele não vai ser pleno, ele não vai ser feliz. Nós precisamos perdoar nossos pais. Como eu disse antes, se assistir uma terapia dos pais, vão morrer chorando, de tanto sofrimento que aqueles pais passaram. O que eles nos passaram, talvez foi bem menos do que eles ganharam. Eles passaram o que eles entendiam. Então eu preciso perdoar os meus pais. Se eu não perdoar, eu estou errando com eles de forma consciente e estou sendo muito pior que eles. A gente tem aqui dentro de nós essa história, essa mania de sempre buscar um culpado, os nossos pais, e esperar que um herói venha e nos salva. É um político, é o pastor aqui, Alessandro. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu perdoo os meus pais, eu entendo eles, mas eu deixo para eles lá os conceitos de vida, sobre dinheiro, sobre amor. Eu fico com o que eles me passaram sobre dignidade, honra. Isso eu vou trazer para mim, o resto é deles. E não sofro mais por eles também. Porque a função de pai é uma função paterna, função materna. Hoje a gente sabe disso. Então eu cumpri a minha função com a minha filha com 16 anos, por exemplo, ela dizia, Leandro, pai, eu quero ir para os Estados Unidos. Vai, filha, tu está pronta? Eu te dei responsabilidade, agora tu tem que ter a tua liberdade. Se a gente avaliar aqui no reino animal, a leoa lá vai ter um filhotinho com 2 anos, ela expulsa ele. Vai para o mundo, vai brigar contra o leão, vai construir a tua família. Não atrapalha. Mas nós pais não temos essa capacidade de projetar nossos filhos para o mundo, criamos aqui reféns, porque no fundo a gente cria filho para nos cuidar. Isso aqui é um grande absurdo. Porque a gente não assume a nossa vida. Isso tem um aspecto cultural nosso também, né? Você pega a cultura americana, o cara com 17 anos ele vaza. E o sucesso da vida dele é ir morar o mais longe possível dos pais. Então, se ele mora lá em Nova York, ele vai estudar na Califórnia, que é para criar essa independência. Eu sei que isso não é em termos absolutos, porque continua tendo uma relação afetiva, mas na nossa cultura latina, tem esse apego muito maior, a gente fica mais tempo perto da família e as coisas às vezes se misturam um pouco também, né? Mas uma coisa que você comentou aí é que isso também, trazendo para o aspecto da minha fé aqui, que isso é bíblico também. Então, por exemplo, a Bíblia diz assim, o primeiro mandamento com promessa é o de honrar os pais. Né? Então, diz assim, honra teu pai e tua mãe para que prolonguem os seus dias sobre a terra, os dias que teu Deus te dá. E honrar pai e mãe não é se o pai falar assim, ó, pula num buraco, você vai pular. Não é obediência cega. Honrar é você ser o melhor que você pode ser, para que os seus pais sintam orgulho de você fazer o que é correto, fazer o que é justo e fazer o que é bom. Mesmo que eles não tenham a plena compreensão disso, porque cada um tem a sua geração, a sua história, etc. E nesse sentido, honrar também é perdoar. É você entender que os seus pais eles foram os melhores que eles puderam ser com os recursos que eles tinham. Né? Eu não acredito que um pai consciente, que ama o filho, ele vai conscientemente esculachar com o filho só porque ele quer. Um pai masoquista. Né? Ele está fazendo, às vezes ele está até esculachando e machucando, mas é o recurso que ele tem. Ele dá o que ele tem. Quando a gente entende isso na maturidade, a gente consegue perdoar. E, como você disse, se você não perdoar, você não vai para frente. Não consegue caminhar, não consegue ir além. E aí eu faço essa relação com o mandamento bíblico. Seus dias na terra eles não vão ser prolongados. Eles vão ser reduzidos de uma maneira ou de outra. Perfeito, perfeito, exatamente isso. Essa questão dos pais, a gente precisa entender. Se libertar dos pais não é ser desleal. Eu preciso ser muito melhor que o meu pai. A minha filha precisa ser muito melhor que eu. Essa é a nossa regra. A minha filha tem que ser muito melhor que eu. Em todos os sentidos. Eu tenho que fazer ela ser plena. Isso aqui eu estou honrando a minha família. Eu estou honrando o meu sobrenome. Eu estou honrando o meu pai.
Mas não preciso. Qual é o conceito de vida do meu pai era esse, então eu vou ajustar de acordo com o que eu entenda. Teoricamente, o meu pai me educou exatamente isso, para ser pleno. Né? Cara, assume a tua vida. Constituir família. Tu acha que trair a tua mulher tá certo? Se tu acha que tá certo, segue. Mas tu percebe, eu traí a tua mãe, tomei a rajada, tô com 70 anos aqui e com um monte de culpa. Né? Essa é a função. Então, tudo que meu pai passou que foi ruim, eu passei foi ruim para minha filha não passar. E dane-se o mundo. A minha filha não vai ter um pai alcoólatra, a minha filha não vai ter um pai viciado, a minha filha não vai ter um pai que trai a mãe dela. Porque eu senti a dor disso, não faz sentido. Então, minha filha vai ser muito melhor do que eu. E a gente precisa entender isso. Inclusive a questão financeira. O nosso consciente sempre vai arranjar desculpa. Mas, Leandro, a minha mãe veio morar comigo porque agora ela estava dependente de uma cadeira de rodas. Sim, a tua mãe não assumiu a tua vida, mas tu precisa assumir. A cada 10 reais que passou na tua mão, se tivesse guardado R$ 1 para a aposentadoria dos teus pais, que não estava aqui com eles na tua casa agora, tu pagaria lá uma enfermeira, tu colocaria ele lá com profissionais para cuidar dele, tu estaria pleno. Então, se meu pai agora não quer assumir a vida, eu estou percebendo que vai essa consequência aqui, é o meu pai, tá? Não é o pai da minha mulher. É a minha mãe, não é a mãe da minha mulher. Mas o que acontece, amor? Olha só, minha mãe está com problema, agora o pai morreu, vamos trazer ela aqui para casa. Essa mulher aqui não está plena, não quer me magoar. Então tá, Leandro, eu estou ferrando com a vida dela. Eu estou ferrando com a minha família. E o contrário também, né? Imagina eu com mais de 40 anos chegar e falar, não, eu vou precisar morar com a minha mãe de novo agora, porque eu estou apertado e tal. Eu não assumi plenamente a minha vida, né? É uma derrota. É uma derrota. E o pior, Alessandro, é que a tua mãe vai aceitar. Ela devia olhar para ti. Ela me ama. Ela não vai ter coragem de falar não. Saudável ou doentia. Ela vai te aceitar pela culpa. Mas ela vai sofrer. Porque tu foi um projeto que não deu certo. Ela aceita pela culpa. Se ela fosse plena dizer, Alessandro, eu errei contigo, não vai errar mais. Vai pagar um aluguel, eu te ajudo com o aluguel, mas aqui tu não mora. Porque agora eu quero ser mulher. Eu quero andar pelado. Preciso de uma cesta básica, eu vou mandar ir para sua casa. Exatamente isso. Vai morar sozinho, vai constituir uma família, eu quero olhar minha televisão, eu quero andar pelado dentro de casa, eu quero namorar. Eu voltei a ser mulher. Minha função materna já foi. Mas dificilmente ela vai dizer isso para ti. Né? Dificilmente um pai vai dizer, porque ele tem aqui a função, às vezes, ele tem o sentimento de culpa. Se o meu filho voltou, ele não deu certo no casamento, porque eu não passei para ele as coisas certas. A mente consciente não diz, mas emocionalmente eu sei. E muitas pessoas, Alessandro, na terceira idade entram no Alzheimer. O que é o Alzheimer? Eu criar um mundinho cor-de-rosa aqui onde não tenho problemas. Aí eu olho para o meu filho, não, mas eu não sei quem tu é. Porque se eu olhar para o meu filho e souber quem ele é, eu vou sofrer. Ele é um projeto de vida que não deu certo. Então o Alzheimer entra muito na terceira idade como uma forma de dar longevidade, dar mais vida para ele. Porque se ele ficar na realidade, ele sabe que cometeu muitos erros. Ele sabe que o próprio filho é um projeto que não deu certo. E a gente aqui hoje, com todo o nosso conhecimento, com todas as vertentes de informações, a gente pisa em cima dos nossos pais. A gente não entende eles. E às vezes a gente quer mudar os nossos pais. Isso é um absurdo. O meu pai, por exemplo, ele tem mania. Minha mãe serve o meu pai até hoje. Qual é o problema? O que eu tenho com isso? Ela não está servindo o meu pai, ela está servindo o homem dela. Ah, mas a minha mãe é submissa, sofre. Não, ela se adaptou assim. Alguma vez ela falou para ti, Leandro, não consigo, eu não quero mais servir, mas não falou. O que eu tenho que meter na vida deles? Constitui a tua família. É regra, na minha opinião, tá, Alessandro? Eu em primeiro lugar, isso é um egoísmo positivo. Para quê? Para cuidar do amor da minha vida, o meu filho. Depois do meu filho, quem eu vou cuidar? Da minha mulher. Depois da mulher, quem eu cuido? Dos meus pais. Essa é a regra. Porque senão, eu vou acabar aqui quebrando essa questão familiar. Eu vou voltar para casa da mamãe, o meu filho vai criar aqui de uma forma errada, a minha mulher vai ser infeliz. Não faz sentido, não. Perfeito. Tá aí, concordo plenamente contigo. Ô, Leandro, tem uma pergunta da Mari aqui, ela diz assim, por que eu atraio pessoas que estão passando por depressão? Ela usou uma expressão boa, ela atrai. Será que ela é terapeuta e não sabe, Alessandro? Pois é. Eu não sei se ela é terapeuta, mas ela usou uma linguagem bem adequada. Eu não conheço a Mari, não sei quem é, mas o que acontece aqui geralmente, tá, Mari? Geralmente nós somos, tá? Nós somos emoção, então é ação e reação, tá? Então muitas vezes, tá? Tu vai atrair pessoas para te resolver o problema delas. Porque tu resolve o problema de todo mundo, só não resolve os teus. É louco isso. Quando eu tenho essa capacidade, tá? Eu sou maravilhoso para todo mundo, mas eu não assumo minha vida. E a gente atrai pessoas medíocres. Lembra que lá no início eu falei, as pessoas sempre estão em busca de um herói. Aquele alguém para emprestar dinheiro, aquele alguém para sustentar, aquele alguém para conseguir um emprego para ela porque está desempregada. E aí aparece, por exemplo, tudo com um bom coração, que não sabe dizer não, tu vai atrair essas pessoas. E aqui, quando tu perceber, 24 horas do dia, tu viveu para todo mundo, tu não viveu para ti. Então, para mim ajudar alguém, eu preciso também.
É inadmissível, eu tenho R$ 10 para almoçar, eu vou tirar do meu bolso e dar para essa pessoa. Eu fiquei sem almoço. Mas como eu tenho crédito, eu vou lá pedir fiado e outra hora eu pago. Não faz sentido. Então, o que que eu posso fazer? Eu tenho R$ 10 aqui, tá? Mas eu tenho o quê? Um marido, eu tenho um filho e tenho a minha mãe. Então, no fundo, eu só tenho 2,50, que é meu. 2,50 da minha mãe, 2,50 do meu marido, 2,50 da minha filha. Isso é que é o nosso almoço. Eu só tenho 2,50, então eu vou dar 2,50 para essa pessoa. É assim que funciona. Então, eu tenho Ok, que entender. aí faz sentido para você, né? Exatamente isso. Então eu tenho que entender que ajudar alguém, tá? Eu preciso estar pleno. E com uma pessoa depressiva ou qualquer outro problema, como eu vou ajudar essa pessoa? Terapia. Só isso. Eu não tenho dinheiro, te pago. Eu te empresto, não tem como ir, te levo. É só assim que se ajuda as pessoas. Porque ela vai conversar com um terapeuta, não tem vitimismo. Não tem vitimismo. Ah, o meu pai, eu sou assim pro meu pai. Mentira, tu é assim porque tu se tornou assim. Tu quer mudar? É agora. Então, um terapeuta vai fazer aquela pessoa entender que ela é capaz. Para de pedir dinheiro emprestado. Vai trabalhar. Tu é pleno, tu é inteligente, busca dela ali as qualidades. Então, uma pessoa normal, tá? Não sai da tua vida para querer ajudar as pessoas. Vai se ferrar. Inclusive, ajudar as pessoas é um vício, né, Alessandro? Sabe disso? Então, eu busco aqui ser solidário, tá? Porque eu tenho problemas. Às vezes, eu só quero ajudar, mas eu não quero assumir minha vida. Porque assumir minha vida é dolorida. Olha, agora eu tenho que. Vou passar o sábado todo lá lavando um canil lá, não sei o que, com cachorros. Vou passar agora domingo lá fazendo não sei o que. Cara, é a tua vida. Então tira do teu tempo, tá lá, por dia, então, sei lá, vamos lá, meia hora para ajudar as pessoas. Do teu salário, tira lá 5% para ajudar as pessoas. E é isso. Tu não vai resolver o problema do mundo. Algumas pessoas tu vai perceber que precisam de ajuda. Esta sim, tu vai acolher, Uhum. mas tu não vai criar dependência. Lembra que é um vício. Eu não vou criar essa Isso pessoa é dependente. pontual, né? Tem que ser Eu, pontual, né? exatamente, eu vou te dar um empurrão para ti ir para o mundo. É assim que funciona, na minha opinião. Perfeito. Tem aqui um comentário do opa, Dr. Renan Bocaut, não sei se é assim que fala. Desculpa aí, Renan. Ele está falando assim, leis sistêmicas, a inversão de papel na família desequilibra tudo. Ele está falando da teoria sistêmica aqui. Mas é isso, né? Sim, perfeito, tá correto, doutor, tá correto, é isso aí. Só que eu preciso entender que chega algum momento que eu preciso assumir minha vida, eu preciso avaliar. Hoje um adulto, doutor e Alessandro aqui, o que que o adulto precisa, tá, para assumir a vida? Eu sei o que eu quero. Eu não discuto com ninguém. Eu sei o que eu quero. Leandro, tu é ignorante, sim, mas eu sei o que eu quero. Dane-se, eu tenho uma história, eu tenho uma trajetória. Então eu preciso saber o que eu quero. Eu sei o que eu não quero e não discuto mais com ninguém também. O que que eu vou discutir? O que eu flexibilizo. Então eu não quero mais ser casado com uma mulher que compra de forma compulsiva. Ela está comprometendo a minha vida e a minha vida da minha filha. Eu amo a minha filha, eu preciso proteger ela, inclusive da própria mãe. Então eu sei o que eu não quero mais isso. Amor, te amo, gostaria de conviver contigo, ou tu para de fazer isso, eu te largo. E aqui ela me ama, ela sabe que é um problema, eu quero mudar, mas eu não consigo. Beleza, eu abraço, beijo e levo para terapia. O adulto precisa saber o que quer, precisa saber o que não quer, o que ele flexibiliza. Eu quero que a minha mãe faça parte do crescimento da minha filha. E o que que eu flexibilizo? Amor, carinho, a tua janta, isso. O que que eu não admito? O teu conceito de educação nela. Eu educo agora, é minha filha. Então o adulto precisa entender isso. E a única forma, às vezes, é se tratando, não? Perfeito. Perfeito, Leandro. Leandro, papo bom, hein? Rapaz do céu. Eu te chamei de volta para a gente ter a oportunidade de fazer as considerações e aproveitei, isso foi muito gentil. E, e obrigado por essa gentileza toda. A gente saiu um pouco do tema original, mas assim, está sendo um aprendizado maravilhoso e está fazendo muito sentido para mim. Acho que o pessoal está gostando bastante também. Gente, vocês têm mais alguma pergunta para o Leandro? Vamos aproveitar aqui que nós estamos segurando ele aqui. Ele disse que a Lili está dormindo, então a gente está tá levando ele aqui mais um pouco, mas daqui a pouco acaba de vez. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Senão a gente vai. Não vou correr o risco de fechar a cortina de novo sem despedir. A Cacá está perguntando se a live. Cacabe. Se a live vai ficar gravada. Sim, ela fica gravada aqui no meu perfil no Instagram, fica no GTV. A primeira parte já ficou salva, tá? Se Deus quiser, não deu nenhuma zebra.
Outro dia eu fui salvar uma live e eu perdi, rapaz. Me deu um prejuízo. Depois eu tive que gravar de novo. Mas vai ficar salvo assim. E depois, posteriormente, eu tenho colocado no meu canal no YouTube. Posso colocar, né, Leandro? Não Com tem vontade. problema, né? Uhum. Tá? Depois eu edito também, coloco no meu canal no YouTube. Mas você pode encontrar aqui no Instagram mesmo, tá facinho. Assim que a gente encerrar aqui, eu já deixo salvo a segunda parte. E aí fica à disposição para quem quiser assistir. Eu mesmo não vou querer perder isso aqui, porque de vez em quando eu vou retomar. Eu sou fominha de aprendizado, então quando eu lembro de alguma coisa, putz, eu preciso ver isso aqui de novo, eu vou lá e vejo outra vez. Ô, Leandro, olha o tamanho da responsa aqui. Na primeira parte da live, estava a minha mãe, a minha esposa, o meu irmão mais velho e mais alguns amigos aqui assistindo. Então, assim, tudo que a gente falou aqui é de coração aberto, tá? E agora apareceu um coraçãozinho aqui, a minha mãe, ela tá até agora aqui acompanhando. Minha mãe mora lá no interior, mora em Presidente Prudente, tá longe daqui, já tem 72 anos de idade, mas tá aí, ela também tem fome de aprender e nunca é tarde para a gente aprender algumas coisas também. Essa questão de aprendizado, Alessandro, isso que é interessante, assim, a nossa mente, tá? Ela precisa aprender algo novo, teoricamente, todo dia. Isso é interessante, isso mantém, inclusive, essa minha necessidade de viver e saber mais. Né? Vou usar a tua mãe como exemplo, né? Cara, tua mãe tem uma necessidade de aprender, ela está aqui assistindo a live, ela está aprendendo, ela está motivada. Isso, inclusive, faz com que eu tenha entendimento da minha vida. Quer saber? Eu errei sim, mas ninguém me ensinou a viver. Então eu errei, fui conduzido ao erro, mas e daí qual é o problema? Eu não posso mais sofrer com a culpa? Claro que não. Ninguém te preparou para o mundo. Pela idade da tua mãe, delas também foi colocada aqui, ó, vai. Então, natural, ela cometeu sim. E se analisar a história da tua mãe, ela errou bem menos que poderia errar. A história da tua Com mãe deu certeza. certo. A história da mãe deu certo. É uma vencedora, tá aqui o Alessandro. O Alessandro não bebe, o Alessandro respeita as pessoas, o Alessandro é digno, o Alessandro tem no coração dele o amor pela mãe. A vida dela deu certo. Mas eu tenho que reconhecer isso com a minha mãe. Eu abraço, eu beijo, eu digo para ela, mãe, tu é uma mãe guerreira, obrigado por ter aturado o meu pai, essa é a grande verdade. Aquela mãe ali, às vezes... E aturar da gente também, né? Porque os filhos também dão um monte de BO para a mãe, né? Mas, cara, se tu for analisar, ter filho é ruim, cara. Aquela mulher deixa de ser mulher, a questão financeira vai para aquele filho. Por que a gente tem filho? Tu entende? Porque é um sentimento Cara, de amor. filho é um carnê das Casas Bahia sem prazo de validade para acabar. Você Exato. paga o resto da vida. E agora explica o amor por um filho, bicho. Não tem explicação. Você Não é tem louco. explicação. E aqui é onde a gente erra, por esse amor, né, que de uma certa forma é dolorido, a gente tem medo de errar. E esse medo de errar com o nosso filho, nossos filhos às vezes fazem com que a gente erra. Então a gente precisa entender, claro, a gente vai errar com eles, claro. É normal, inclusive, hoje a minha filha, eu induzo ela aos erros de vez em quando, até para mim poder corrigir. Então o fato de ela errar também, para mim, eu acho positivo, para ela entender que a vida é feita de erros e acertos. Esses erros que tu vai cometer, vai ter consequências? Não, então erra, vai ser feliz. Até hoje eu não conheci ninguém que venceu, Alessandro, que não errou. O grande segredo... Faz parte da vida. Exatamente isso. Quando eu entendo isso, eu erro menos. E quando eu erro consciente. Porque eu assumo minha vida. Simples assim, não. Exatamente. Leandro, show. Ó, minha mãe está agradecendo aqui, ó. Essa Angélica aqui que está dando obrigado aqui agora. Obrigado, mãe. Angélica, A senhora abraço. está aí. Tá ouvindo esse caos todo aqui até agora com a gente. Cara, é sensacional. Eu falo assim que essa questão do filho, né? O que eu consigo definir com relação ao filho é o seguinte: é um pedaço do seu coração que você tira e coloca para bater fora de você. Ele está ali batendo. O problema é que qualquer coisa que acontece com o seu filho dói nele, dói em você, porque é o seu coração que está batendo ali fora. E aonde a gente erra muitas vezes é que chega um momento que a gente quer o tempo todo cercar aquele pedacinho de coração ali, mas não dá. Ele vai ter que tomar os tombos dele, vai ter que tomar as decisões dele. E eu vou ter que olhar ali e falar assim, ó, filho, se precisar eu tô aqui, mas vai na tua, faz o teu. Eu acho que isso também é uma forma da gente falar assim, olha, você tem que assumir a sua vida também. A pior dor do mundo, Alessandra, a pior dor do mundo é a dor do nosso filho. Porque a gente não tem o que fazer. Se o teu filho tá com dor de dente, tá com cólica, cara, tu sofre pra caramba. Me dá essa cólica aqui. Né? Mas como não é possível, a gente sofre. É a pior dor do mundo. A tua mãe sabe muito bem disso. Não é nervo ciático, não é dor de dente, não é dor de ouvido. É a dor do nosso filho a gente não poder fazer nada. Né? E quanto a essa questão do filho, a gente proteger demais o filho, isso aqui não é amar.
A gente precisa entender qual é o sentido de amor. Eu amo meu filho, sim, mas eu preciso criar o desconforto, eu preciso fazer ele entender que a vida não é. Ele vai aprender das duas formas, tá? Ele vai aprender me ouvindo, né? Ou a vida vai ensinar. Só que a vida é brutal e dolorosa. Então eu preciso fazer o meu filho entender, confiar em mim. E como eu vou educar o meu filho? Com atos, não são com palavras. Com atos. A minha filha precisa me ver eu agindo com a mãe dela com carinho, respeitando ele ter um ser humano. É assim que eu vou ensinar a minha filha. Não adianta eu dizer para minha filha respeite os mais velhos, mas não respeito a mãe dela. Eu não respeito a minha filha. Então eu vou educar o meu filho com atos. Isso aqui vai fazer com que ele olhe para mim, vai pegando algumas características que ele vai levar para a vida. Então eu preciso amar o meu filho, é proteger da própria mãe, é proteger da minha mãe, do meu pai. Uma criança, Alessandro, as pessoas precisam saber disso. Ela vai, enquanto ela não tiver capacidade de ir para o mundo com os próprios olhos, ela não vai para o mundo. A minha filha, ela não vai ficar com ninguém. Ela não vai ficar com a tia que cuida. A minha tia não vai ficar nem com meu pai, nem com a minha mãe. Não vai ficar com meu irmão. Não é questão, cara, é meu filho. A cada 10 mulheres que eu atendo aqui, talvez tu também, 8 são abusadas e molestadas. Por quem são? O avô, o padrasto, o tio, o marido da tia cuidadora, o tio da van. Isso aqui, quando um pai descobre, é a pior dor do mundo, cara. Onde eu errei? Ok, tem terapia, mas não é isso. Depois que o estrago foi feito, a dor é maior. Então, eu proteger, projetar um filho é estar com ele, é estar presente na vida dele no momento que ele mais precisa, que é da barriga da mamãe. A minha mulher engravidou e eu engravidei com ela. A gente tem essa mania, né, Alessandro, de sempre de buscar, esperar a coisa acontecer para buscar conhecimento negativo. Né? Se eu der 1 milhão aqui para todo mundo que está assistindo aqui, talvez 5 ou até menos vão continuar com 1 milhão. A maioria vai perder. Eu quero ter 1 milhão sim, mas tu não sabe administrar R$ 2. Eu quero ter filho sim, mas o que tu sabe de cólica? O que tu sabe sobre transformação física daquela mulher? O que tu sabe sobre proteger e projetar um filho? Então, se tu não sabe, vai estudar antes de ter filho. Depois chegou aquela criança ali, agora eu vou ver o que é cólica. Ferrou, já está com cólica. Tem que entender que a alimentação, aquela mulher tem que estar tranquila. Então, a vida vai te dar oportunidade. Para mim aproveitar ela da melhor forma possível, digamos aqui, filho, eu tenho que ter que conhecimento. Então, conhecimento eu busco bem antes. Simples assim. Né? E nunca é tarde, né, Leandro? Se Jamais. você não conseguiu fazer isso lá atrás, você pode começar agora, né? Jamais, jamais. A mente não envelhece. Quem envelhece são os nossos pensamentos. Quando eu estou limpo aqui com as minhas emoções, não envelheço. Eu vou continuar fazendo atividade física, eu vou continuar lendo, eu vou continuar assistindo live aqui com a tua mãe. Tu entende? Isso aqui é vida. Né? A mente não vai envelhecer. Perfeito. Leandro, agora nós vamos ter que fechar mesmo. Antes que a cortina desça. Cara, eu ficaria com você aqui, acho que mais umas 5 horas conversando aqui. Eu não sei se ia topar, mas da minha parte a gente ia longe aqui. Mas quem sabe, né? Deus não dá uma oportunidade aí da gente tá batendo papo num outro momento e quando passar essa loucura da quarentena aí, até pessoalmente, quem sabe. Alessandro, muito obrigado pela tua oportunidade. Um dos motivos que eu resolvi fazer a live contigo, tá? Primeiro, tu é de uma religião. Tu nem perguntou que religião eu era, tu confiou em me trazer aqui para os teus amigos, para tua família. Isso aqui mostra que tu é um cara de mente muito aberta. Eu poderia ter falado aqui, talvez até falei, não sei, um monte de bobagem. Poderia ter aqui até te deixado mal com a tua família, tomara que não tenha deixado. Então essa tua confiança... Não, pode ficar tranquilo que tá tudo coerente aqui. Essa confiança que tu teve de me trazer aqui me deixa muito honrado, muito orgulhoso. Eu fico feliz porque tu tem aqui um segmento religioso, tá? Que te deixa tão inteligente que tu permite ouvir qualquer pessoa de qualquer religião. Isso é maravilhoso. Se todo mundo fosse assim, não fosse fanático, não fosse fechado, cara, a gente seria muito mais feliz. Eu sempre digo, cara, não é a psicologia, não é a psiquiatria, não é a religião. Cara, se tá dando certo para ti, segue, confia, mas não se fecha. Não tá mais confiável, não tá mais sentindo bem, troca. Não existe nada certo e errado. Existe aqui eu estar bem e respeitar, né, as diversidades. Fico muito feliz, brigadão, espero que tu seja muito feliz em todos os sentidos também. E se precisar, estamos aqui, tá? Obrigado, Leandro. Leandro, Deus abençoe. Um abraço mais uma vez agora para você, para tua esposa, para tua filha. Que Deus te abençoe, te dê muita saúde, muito sucesso no seu trabalho. Eu sei que você tem tido, a gente acompanha as notícias aqui, mas que fique assim, ó, 2 feedbacks positivos da minha família aqui, ó. Minha esposa está falando que está tudo na paz aqui. E minha mãe está dizendo que foi ótimo. Então, na parte familiar, você pode ficar tranquila.
E da parte do pessoal aí da igreja, os remanescentes aqui, pelo menos na minha interpretação teológica, está tudo na paz. Se der alguma rusga aqui, pode deixar que isso aqui a gente resolve em casa. Beleza, querido. Uma boa noite a todos e até uma próxima aí, tá? Valeu! Boa noite. Abraço.